Muito bem, então vamos dar início à sessão deste ciclo de webinários que tem como tema iniciação à observação de aves. Eu queria começar por agradecer à Câmara Municipal de Orem pelo convite para fazer este conjunto de apresentações, que me parece muito importante na medida em que, apesar de haver cada vez mais pessoas que se interessam pela observação de aves, não é muito habitual haver formações ou outro tipo de ações que possam dar às pessoas as bases necessárias para elas se dedicarem ou se poderem dedicar a esta atividade. Portanto, o objetivo destas sessões vai ser um bocadinho ajudar a orientar as pessoas que pretendem dedicar-se à observação de aves e não sabem por onde começar. Este ciclo de webinários vai ser composto por 6 sessões, que está agora apresentado aqui neste quadro. Elas serão aos sábados, aproximadamente 2 em 2 semanas. Eu digo aproximadamente porque não é exatamente 2 em 2 semanas, é nas datas que estão aí nesse quadro. São 2 sessões em março, 2 em abril e 2 em maio, com os temas que estão indicados e que já estavam no cartaz de divulgação. Portanto, hoje vamos falar dos aspectos básicos do material necessário e vamos falar das aves urbanas e de jardim. Depois, 2 a 2 semanas, vamos falar das aves de terrenos abertos e agrícolas e das aves de rapina diurnas. Na terceira sessão, no dia 2 de abril, o tema serão as aves florestais e as aves de rapina noturnas. A quarta sessão será dedicada sobretudo às aves aquáticas e depois falaremos também das domésticas, das exóticas e das fugas de cativeiro. Na quinta sessão falaremos da identificação auditiva e também do calendário anual, ou seja, do que é que podemos esperar ver em cada época do ano. E por fim, na última sessão, no dia 28 de maio, iremos falar de como é que se escolhem os melhores locais para ver aves. Vamos falar um pouco ainda da questão das raridades e também dos recursos online, ou seja, de que informações é que nós podemos encontrar na net que nos possam ajudar a prosseguir esta atividade. Este é então o plano das sessões para este ciclo de webinários e vou também apresentar resumidamente aqui o horário das sessões. O horário será sempre este. As sessões terão uma duração. Já me estão a ouvir novamente? É que apareceu aqui. Sim, sim, estamos a ouvir muito bem. Ok. Apareceu aqui só uma janelita a dizer unmute. Portanto, as sessões são das 17 às 19h30, mas com meia hora de intervalo. Portanto, a primeira parte será das 17 às 18, hoje estamos a começar um bocadinho mais tarde, mas a primeira parte demora 1 hora. No final da primeira parte haverá espaço para colocarem questões, 10 ou 15 minutos, e depois faremos um intervalo até às 18h30. E depois das 18h30 às 19h30 teremos a segunda parte, e depois haverá novamente espaço para a colocação de questões. Portanto, nesta primeira ronda de questões, faremos 10 minutos de questões, mais ou menos. Se houver demasiadas questões que não seja possível responder, elas depois serão respondidas no final, que é para não deixarmos de fazer o intervalo, já que estas sessões são relativamente longas, portanto achámos importante fazer aqui este intervalo entre a primeira e a segunda parte. Isto será então o horário das várias sessões neste ciclo de webinários, terá sempre este horário com o respectivo intervalo. Então vamos dar início à primeira sessão, que é a sessão 1, e hoje vamos falar destes 4 aspectos. Primeiro dos aspectos básicos, depois do material necessário e a seguir vamos falar das aves urbanas e das aves de jardim. Este é então o índice para a sessão de hoje. Tem 4 pontos, como podem ver. Vamos fazer na primeira parte os pontos 1 e 2. Vamos falar destes aspectos básicos, aprender o que é a observação de aves e vamos falar do material. Depois faremos o intervalo e na segunda parte falaremos das aves urbanas e das aves de jardim. Então, o que é isto da observação de aves, que é uma atividade que está cada vez mais a atrair cada vez mais pessoas, tanto em Portugal como um pouco por todo o mundo? A observação de aves consiste basicamente em nós estarmos a observar aves selvagens. Portanto, aves selvagens são aves que não dependem do ser humano, não têm qualquer ligação ao ser humano e que vivem a sua vida de forma independente, mesmo que seja na proximidade
das pessoas, mas são aves selvagens no sentido que são autónomas. E, portanto, quando falamos de observação de aves, estamos a falar de observação de aves selvagens, excluindo aqui, portanto, as aves domésticas, não entram aqui, e menos ainda as aves de cativeiro, também não entram. Portanto, estamos a falar de aves que se encontram em liberdade no seu habitat natural. E atenção que aqui o termo natural pode incluir zonas construídas, por exemplo, ou seja, pode incluir habitats artificiais, mas o natural aqui significa que são as aves que escolheram os sítios que vão frequentar, não somos nós que as colocamos lá. Ora, a observação de aves é feita cada vez por mais pessoas e pode ser feita com diversos objetivos, consoante aquilo que a pessoa pretende fazer. Por um lado, há quem faça observação de aves com objetivos científicos. São pessoas que estão, por exemplo, a fazer um estudo com determinada metodologia sobre as datas ou os locais ou as abundâncias das espécies, depois para aumentar o conhecimento científico, eventualmente publicar alguns trabalhos que ajudem a aumentar o conhecimento global da espécie. Portanto, há pessoas que fazem observação de aves com fins científicos. Depois há quem o faça com fins lúdicos, ou seja, como passatempo, ou apenas para fazer listas de espécies, ou para tirar fotografias, ou apenas por passeio. Portanto, casos em que as pessoas se dedicam à observação de aves como uma atividade de lazer. Depois há também os casos de pessoas que se dedicam à observação de aves com fins conservacionistas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, em alguns casos, são desenvolvidos projetos de conservação, por exemplo, no caso de espécies ameaçadas, em que as populações estão a diminuir, e nesses casos faz-se observação para monitorizar, para vermos como é que estão a evoluir as populações e depois, eventualmente, serem tomadas medidas de gestão do habitat, ou de colocação de caixas-ninho ou de outros dispositivos para facilitar a reprodução, e, portanto, neste caso as pessoas vão seguindo as aves com vista a proporcionar medidas de conservação. E depois há também aqueles que se dedicam à observação de aves com objetivos económicos. Por exemplo, as empresas que fazem o chamado turismo de observação de aves, em que organizam saídas de campo ou organizam viagens a outros países, às vezes com 1 ou 2 semanas de duração, com o objetivo de mostrar as aves às pessoas. Portanto, esta pequena lista mostra que pode haver diferentes motivações para as pessoas se dedicarem à observação de aves. Aquilo que nós vamos falar aqui, como estamos a falar de dar as bases, estamos sobretudo a tratar da observação de aves como uma atividade lúdica, para quem pretende dedicar-se nos seus tempos livres para aprender mais sobre a observação de aves, o que não impede que depois, mais tarde, as pessoas comecem a dedicar-se com outros objetivos. Mas vamos para já explicar o que é a observação de aves como uma atividade lúdica e como é que isto é feito. Bom, para termos uma noção daquilo que podemos esperar, eu vou apresentar aqui alguns números sobre quantas espécies de aves é que há em Portugal, que é para nós sabermos qual é a abrangência deste universo das aves selvagens. Em Portugal continental, nós temos cerca de 300 espécies regulares. O que é isto do regulares? Regulares são espécies que podem ser observadas todos os anos no nosso país. Portanto, espécies que são habituais. Isto inclui cerca de 10 espécies introduzidas, ou seja, são espécies oriundas de outros continentes que foram introduzidas por mão humana, portanto chegaram cá com ajuda e que entretanto já estabeleceram populações selvagens autónomas, mas que não eram espécies nativas de cá. Portanto, cerca de 300 espécies regulares é aquilo que nós podemos esperar encontrar. Dessas 300, há cerca de 200 que são nidificantes, ou seja, que fazem ninho no nosso país, que se reproduzem no nosso país. As outras 100 são aves migradoras de passagem ou invernantes que aparecem cá, mas que não se reproduzem no país. Para além destas 300, ainda temos mais 170 espécies acidentais. São as chamadas raridades. São espécies que vêm de outros continentes, nomeadamente da Ásia, do Norte da África ou da América, e que aparecem cá, normalmente são bichos perdidos. A parte das raridades será abordada mais em detalhe na 6ª sessão deste ciclo. Portanto, no conjunto, em Portugal continental já foram registadas cerca de 470 espécies, mas regulares, como eu disse, são 300 e é estas 300 que nós podemos esperar encontrar.
numa primeira fase. Nos Açores, nós não vamos falar muito em detalhe sobre as aves dos Açores, mas só para dar uma ideia, nos Açores há cerca de 30 espécies nidificantes, entre aves terrestres e marinhas, e depois há um vasto leque de espécies migradoras e acidentais. Eu penso que nos Açores serão cerca de 100 espécies regulares e as acidentais são pelo menos 200. Portanto, há uma lista muito vasta de espécies nos Açores também. Na Madeira e nas selvagens são 40 espécies nidificantes e penso que o número de espécies regulares também andará pelas 100. Portanto, a diversidade nas ilhas é consideravelmente menor do que no continente. É assim em qualquer região do mundo, as ilhas, sendo habitats isolados, normalmente têm uma diversidade relativamente menor. Portanto, isto é a diversidade de espécies que nós podemos esperar encontrar no nosso país. Para nos referirmos às várias espécies de aves, nós podemos referir-nos pelo nome comum, que é o nome em português, ou pelo nome científico. Portanto, e as pessoas, umas usam os nomes portugueses, outras usam os nomes científicos, e portanto é bom sabermos que existem os dois para sabermos de que é que estamos a falar. Os nomes científicos baseiam-se num sistema que foi inventado pelo naturalista sueco Carl Linnaeus e que se chama o sistema binomial, que é o sistema que refere o género e a espécie. Vamos dar aqui um exemplo com uma ave bastante comum, que é a andorinha das chaminés. A andorinha das chaminés, que esta ave está aqui azulada por cima, com a garganta vermelha e branca por baixo, tem o nome científico Hirundo rustica. Hirundo é o género e rústica é a espécie. Esta é a nomenclatura que o Linneu inventou e que é usado por todo o mundo, não só para as aves, mas para quaisquer organismos vivos, do reino animal, do reino vegetal, dos fungos, etc. Portanto, hirundo é o género e rústica é a espécie. Hirundo rústica é o nome completo da espécie. Aliás, rústica não é a espécie, é o nome específico, para ser exato. O nome da espécie é hirundo rústica. Algumas espécies têm várias subespécies e nesse caso usa-se o nome trinomial, por exemplo, hirundo rústica rústica, em que a terceira palavra designa então a subespécie. Isto só para perceberem o que é que significam estes nomes. Uma norma que se utiliza habitualmente é que os nomes científicos devem sempre ser escritos em itálico. Portanto, os nomes comuns em texto normal, os nomes científicos em itálico. E por isso, quando vemos um nome escrito em itálico, se a regra for corretamente seguida, o nome em itálico é um nome científico. Bom, dito isto, vamos falar um pouco das questões da observação de aves. Nós, para observar aves, temos dois desafios pela frente. O primeiro é encontrá-las e o segundo é identificá-las. E para nós termos sucesso nesta atividade, nós temos que aprender as duas coisas. E às vezes há algumas ações em que se focam muito na parte da identificação, que é o que vem nos livros, mas falam um pouco de onde é que nós as podemos encontrar. E aqui vamos falar um pouco das duas coisas. Vamos falar onde é que as procuramos e como é que as identificamos. Eu já vou falar de onde é que as procuramos e a parte da identificação será falada à medida que nós formos falando das áreas. Mas, para já, só dar aqui umas breves luzes sobre quais são os critérios que nós devemos ter em conta para identificar aves selvagens. Nós temos uma ave à nossa frente e nós, para identificar a ave corretamente, que é sempre o desafio quando temos uma ave à frente, é identificar a que espécie pertence, nós temos de ter em conta vários aspectos. Desde logo a sua forma, se é uma ave alongada, se é mais compacta, se é mais elegante, se tem cauda longa, cauda curta, por aí fora. Portanto, a forma geral, a morfologia. Depois, o tamanho. Nós temos bichos grandes, médios, pequenos, aves do tamanho de pardal, muitas vezes uma técnica boa é comparar com uma ave conhecida. Vemos uma ave à nossa frente, não sabemos o que é, e pensamos, isto é quê? Do tamanho de um pardal? Do tamanho de um melro? Do tamanho de um pombo? Do tamanho de uma gaivota ou do tamanho de uma águia? Portanto, é sempre uma boa referência compararmos com uma espécie conhecida, porque isso dá-nos pistas quanto à dimensão. Depois outro aspecto muito relevante é a plumagem. A plumagem é o conjunto de penas que revestem o corpo das aves. As aves
tem o corpo quase todo coberto de penas, com exceção das partes nuas. As partes nuas são as partes sem penas, que são tipicamente as patas, o bico e os olhos. Algumas aves têm partes nuas também na cabeça ou no pescoço, mas são poucas espécies. Portanto, na generalidade das aves, as partes nuas são as patas, o bico e os olhos, que não têm penas, e o resto do corpo está todo coberto por penas de comprimentos e de cores muito variáveis. E quando nós olhamos para a plumagem, que é o conjunto das penas, nós olhamos e vemos as cores, os padrões, o comprimento, e se nós estivermos atentos à plumagem das aves, isso é muito importante para fazermos uma boa identificação. Depois o bico, a forma do bico, o tamanho, a cor, também nos dá pistas muito importantes, porque às vezes há espécies com uma plumagem muito parecida, mas o bico é bastante diferente e isso também nos ajuda a identificar. Para além destes aspectos morfológicos, há a parte das vocalizações. As aves produzem sons e cada espécie, digamos assim, fala uma língua diferente. E se nós aprendermos a reconhecer os sons das várias espécies, isso ajuda-nos a identificar corretamente. Nós já vamos falar brevemente disto, mas o tema das vocalizações será desenvolvido mais em detalhe na 5ª sessão deste ciclo de webinários. Aí iremos falar da identificação auditiva. Outro aspecto muito importante é a época do ano, porque as aves migram, as aves, nem todas, mas muitas aves são migradoras, porque as aves não hibernam, ao contrário do que acontece com alguns mamíferos e alguns répteis que passam uma parte do ano a hibernar, uma espécie de letargia. As aves não, as aves são migradoras, ou seja, quando elas não conseguem sobreviver uma parte do ano, elas em vez de hibernar, elas migram para outras paragens. E então algumas espécies só ocorrem em determinadas épocas do ano. E também é importante nós sabermos em que épocas é que cada espécie ocorre, pois isso também nos ajuda a chegar a uma boa identificação. Claro que isto é muita informação, isto não se aprende tudo de uma vez, isto vai-se aprendendo, aos poucos nós vamos aprendendo as características de cada espécie, as épocas em que cada espécie ocorre. Depois há a questão da distribuição geográfica. Cada espécie tem determinadas áreas de ocorrência e há espécies que ocorrem em determinados locais, há espécies que ocorrem no país todo, outras têm uma distribuição mais restrita e há espécies que nós não podemos esperar encontrar fora da área de distribuição. E depois a questão do habitat. O habitat, também chamado biótopo, é o tipo de meio, ambiente, em que as aves ocorrem. Há espécies que ocorrem junto à água, há espécies que ocorrem em zonas florestais, há espécies que ocorrem em montanha, outras só ocorrem no oceano e, portanto, nós também, a pouco e pouco, vamos aprendendo quais são as preferências de habitat de cada ave. Com todos estes ingredientes, nós temos muito boas hipóteses de fazer identificações bem feitas. É claro, como eu disse, isto leva tempo, vai-se aprendendo aos poucos, mas estes são os aspectos essenciais a ter em conta para fazer uma boa identificação. Relativamente às formas e aos tamanhos, eles são muito variáveis. Pus aqui alguns exemplos, temos aqui, por exemplo, um flamingo, que se identifica, entre outras coisas, para além da plumagem rosada, identifica-se pelo pescoço extremamente longo, em forma de S, como podem ver, depois com este bico aqui curvado, que é um bico que permite fazer filtragem, tem também umas patas muito longas, é uma ave pernalta. Aqui à direita é uma ave de aspecto mais compacto, que é a pega rabuda, tem um pescoço curto, mas caracteriza-se por ter uma cauda muito longa, para além de ter a plumagem preta e branca aqui com nuances azuladas. Aqui um milhafre, que é uma ave de rapina, que está em voo, tem as asas longas, vê-se aqui estas penas individuais salientes e vê-se a cauda ligeiramente bifurcada. São sempre pormenores a que nós devemos ter atenção, depois vamos aprendendo em que medida é que estes pormenores são úteis. E finalmente aqui uma ave limícola, neste caso uma tarambola, que também tem aqui um aspecto rechonchudo, com umas patas razoavelmente longas e um bico não muito longo e espesso, e com uma plumagem sarapintada. Portanto, olhando para as formas e para os tamanhos das aves, é claro que quando vemos uma fotografia individual isto não nos diz muito sobre o tamanho, é mais fácil avaliar isso no terreno, mas nós vamos olhando para as várias espécies, vamos prestando atenção aos pormenores, pois isso é que nos vai ajudar a identificar. Relativamente à plumagem, as plumagens são extremamente variáveis entre as espécies, há plumagens de praticamente todas as cores possíveis, e depois há padrões. E nós podemos ver aqui, por exemplo, que esta primeira ave, que é o melro,
tem uma plumagem que eu chamei aqui unicolor. Ele tem a plumagem preta, a plumagem é toda preta, só o bico é amarelo, mas o bico faz parte das partes nuas, assim como o anel ocular, e as patas também são mais claras, mas a plumagem propriamente dita é unicolor. Já esta ave aqui à direita, que é o Papa Fix, tem uma plumagem bicolor, que é preta e amarela. E depois em baixo temos o abelharuco, que tem uma profusão de cores, então é uma plumagem multicolor. Portanto, nós relativamente à plumagem, nós encontramos combinações de cores, encontramos padrões, encontramos às vezes desenhos, barras, pintas, etc. E nós vamos aprendendo a reparar nesses pormenores, e são esses pormenores que nos vão permitir fazer uma boa identificação das várias espécies. Portanto, estou a dar aqui alguns exemplos entre centenas de exemplos diferentes que existem de combinações de cores e de plumagens. Relativamente ao bico, o bico, como eu disse, é muito variável também. Há muitas formas de bicos possíveis, e temos aqui um boneco que nos mostra um conjunto variado de bicos. Uns são direitos, outros são curvos, uns são finos, outros são grossos, e basicamente os bicos têm a ver com o tipo de alimentação das aves. Portanto, podemos ver aqui uns que são finos e curvos, outros que são finos e direitos, outros que são grossos e mais curvos, outros que são todos da mesma cor. Há aqui outros, como por exemplo aqui este tucano, que é uma ave sul-americana que tem várias cores. Temos aqui este que tem as mandíbulas cruzadas, que é o cruzabico, que ele usa isso para abrir as pinhas. Temos aqui os das limícolas, que são usados para varrer o lodo. Os das rapinas, que são usados para cortar carne, porque eles capturam animais grandes e depois têm que os desfazer. Aqui um bico mais generalista, que é dos corvídeos, que tem uma alimentação mais omnívora. Portanto, há bicos de quase todos os tamanhos e feitios, e como eu disse, está relacionado com o tipo de alimentação. Porquê é que isto é relevante? Porque quando nós vemos a forma do bico, isso também nos vai dar, vai nos ajudar a chegar a uma boa identificação. Por exemplo, entre os pequenos passariformes que nós temos cá, uma coisa que nós podemos reparar facilmente é que há uns que têm o bico fino, que tipicamente são os insetívoros, que é o caso das flores e das totinegras, e outros têm o bico grosso, que são o caso dos pardais, dos tentilhões e dos verdilhões, porque comem sementes. Portanto, nós quando vemos um passarinho, se tiver um bico fino, tipicamente é um insetívoro, se tiver um bico grosso é um granívoro, e isso ajuda-nos logo a excluir uma parte das espécies possíveis. Portanto, olhar sempre para a forma do bico, que isso dá-nos logo pistas sobre que tipo de ave é que poderá ser. Atenção que este desenho inclui aqui uma série de espécies que não aparecem no nosso país. Por exemplo, nós não temos cá tucanos, nem pelicanos, nem sequer aqui estes beija-flores, que também são aves africanas, que são aves que sugam o néctar das flores. Mas, portanto, isto só para vos dar uma ideia do tipo, da diversidade que há a nível dos bicos das aves. Ora bem, a parte da identificação auditiva é um tema que será desenvolvido mais em detalhe na sessão número 5, como eu disse. Vou dar só aqui uma breve passagem. As aves, como eu disse há pouco, produzem sons, e os sons são muito úteis quer para detectar, quer para identificar. Para detectar, porque algumas delas escondem-se muito, escondem-se entre a folhagem, por exemplo, ouvem-se, mas não são fáceis de ver, mas nós conseguimos localizá-las pelo som que produzem e depois podemos ir atrás do som. Por exemplo, é o caso das totinegras, do roxinol, do torcicolo ou das corujas, que neste caso nem tanto por se meterem na folhagem, mas porque são ativas durante a noite, e então nós mais facilmente as ouvimos do que as vemos. Além disso, há várias espécies que são muito parecidas visualmente em termos de plumagem, mas que falam línguas diferentes. E, portanto, às vezes os sons é que nos permitem não apenas localizar as aves, mas até distinguir entre as várias espécies. E, portanto, conhecermos os sons ajuda-nos a fazer uma boa identificação no caso das espécies muito parecidas. É o caso das flosas, que são uma família vasta e muitas são assim castanhas ou esverdeadas, e é o caso das cotovias e das calhandras, que também são castanhas, mas que têm cantos bastante variados também, diferentes entre as várias espécies. Então, os sons, como eu disse, são extremamente úteis para as espécies noturnas, como é o caso aqui do noitibó. Porquê? Porque são aves que durante o dia estão em repouso e não se mexem, e que estão em atividade à noite, e então é durante a noite que elas cantam. E o facto de nós conhecermos os cantos
vai nos permitir localizar mesmo num ambiente em que não é fácil de as ver, porque não há luz. Depois, os sons são úteis para detectarmos as espécies esquivas, como o papa-figos, são espécies que gostam um pouco de se mostrar, são muito tímidos, mas eles metem-se no meio da folhagem, mas depois cantam muito, e portanto nós, se conhecermos o som, sabemos, está ali um papa-figos, porque estamos a ouvi-lo. Depois, se formos à procura, com um pouco de paciência, conseguimos ver a ave. Portanto, a utilidade dos sons é para detectar as espécies que se ouvem e não se veem. E depois, como eu disse, para distinguir espécies muito parecidas, como é o caso das felosas. Portanto, essa é a utilidade dos sons, e para nós progredirmos e adquirirmos mais capacidade de identificação das aves, é importante apostar também nesta vertente da audição. Bom, mas isto é um mundo muito vasto. Como é que nós aprendemos a identificar os sons? É um mundo tão vasto como a identificação visual. Primeiro ponto, quando estamos no campo, devemos manter o silêncio. Ou seja, não quer dizer que não possamos falar, mas convém fazer pausas para escutarmos e ouvirmos os sons que estão à nossa volta para em primeiro lugar, conseguirmos ouvir. E depois, normalmente, há quem goste só de registar aquilo que vê. Eu costumo registar aquilo que vejo e aquilo que ouço, porque se eu souber que é uma determinada espécie que está a produzir aquele som, eu não preciso de ver bichos para saber que ele estava lá. Portanto, se eu conheço o canto do papa-figos e se eu ouvir um papa-figos a cantar, eu tomo nota nos meus apontamentos, está aqui um papa-figos, eu não preciso de o ver, porque sei identificá-lo auditivamente. E, portanto, porquê é que eu anoto isto? Porque me dá muito mais informação do que só se eu estiver a registar as espécies que vejo. Além disso, estar sempre a ir atrás dos bichos para os ver, acaba por gastar muito mais tempo. Eu só vou atrás para os ver quando quero confirmar a identificação, porque o som me suscitou algumas dúvidas. Às vezes ouvi qualquer coisa e não tive a certeza se era, então vou tentar ver. Mas em caso contrário, quando tenho a certeza do que era, não me preocupo em estar a confirmar visualmente e faço o registro auditivo. Quando ouço então um som que eu não tenho a certeza o que é, aí sim, aí vou à procura e vou tentar ir atrás do som para até encontrar a ave, para conseguir perceber o que é que estava a fazer aquele som. Porque é assim também que nós vamos aprender os sons, ouvimos um som que não sabemos o que é, vamos atrás da fonte do som até chegarmos e percebermos, e assim ficamos a associar o som àquela espécie. E em alguns casos ouvimos um som qualquer e depois vamos lá e não é ave, é outro animal, por exemplo um anfíbio, já me aconteceu, ou pode ser até uma fonte artificial, pode ser uma gravação, pode ser qualquer coisa. Portanto, mas a técnica é esta, ouvimos um som e vamos atrás do som até percebermos o que era. Bom, há muitos tipos de sons, não vou desenvolver hoje muito mais, como disse, porque isso será falado na quinta sessão, mas resumidamente há os sons vocais e os sons não vocais. Os sons vocais, que são os chamados cantos e os chamamentos, que são aqueles sons quando as aves estão a produzir vocalizações, que são os mais comuns também. No caso dos passeriformes, nós distinguimos normalmente entre cantos e chamamentos, sendo que o canto é o canto territorial do macho, são as sequências mais complexas, e os chamamentos são pequenas notas monossilábicas ou dissilábicas. Portanto, os cantos são emitidos pelo macho, essencialmente durante a época de nidificação, para defender território face a outros machos e para atrair as fêmeas. Os chamamentos são assim umas notas mais curtas, como eu disse, podem ser emitidas por aves de todas as idades. Aqui à direita temos uma imagem de um cuco, que faz o conhecido canto cucu, que pode ser ouvido principalmente nos meses de abril e maio, é o canto do macho, e depois também há outro tipo de chamamentos. Para além dos sons vocais, há os sons não vocais, que são sons produzidos com o bico ou com as asas, tipicamente. Nós voltaremos a este tema então na quinta sessão, como eu referi. Agora, vamos falar de outro aspecto importante que tem a ver com a fonologia. A fonologia é um termo que se refere a fenómenos que acontecem periodicamente e neste caso tem a ver com as migrações. Como eu disse há pouco, nós também temos que ter a noção que as aves são migradoras e que muitas espécies só ocorrem em determinadas épocas do ano. Então, dependendo da época em que ocorrem, as várias espécies podem ser residentes, e nós dizemos que uma ave é residente quando ela ocorre durante todo o ano. Pode ser invernante, se vem cá só passar a estação fria e depois vai embora. Pode ser estival. Estival é um termo
que designa de estio, que é uma palavra antiga para verão. Estio é sinónimo de verão, embora não se use tanto. Portanto, estival é uma espécie que nos visita na primavera e no verão, normalmente para nidificar e que depois vai passar o inverno em África. Depois há as aves migradoras de passagem, tipicamente são aquelas que vêm do norte da Europa e passam por cá a caminho da África. E depois há aquelas que são as acidentais, que são as raridades que normalmente não ocorrem e vêm cá parar por acidente. Isto são então as principais categorias. Eu preparei aqui um pequeno gráfico que mostra aqui a representação ao longo do ano das várias espécies. Então, uma espécie residente é uma espécie que está aqui marcada a verde, é uma espécie que pode ser observada ao longo de todos os meses do ano. Está presente por cá. As espécies estivais são as espécies que vêm da África para se reproduzir, estão presentes tipicamente de abril a setembro. Eu digo tipicamente porque isto varia, há algumas espécies que chegam mais cedo, outras chegam mais tarde, algumas só chegam em maio, outras chegam em março, às vezes as andorinhas até aparecem em janeiro ou fevereiro, mas portanto eu pus aqui março e outubro com uma cor mais apagada para dizer que já são meses em que já há menos espécies estivais. A maioria das espécies estivais está aqui presente de abril a setembro e a época dos ninhos para a maioria dessas espécies é de abril a junho. Para as residentes a época dos ninhos começa normalmente em março ou em fevereiro. Para as estivais começa em abril. Portanto, as estivais estão presentes de, grosso modo, de abril a setembro. Já as invernantes estão presentes tipicamente de outubro a março, embora eu também pintei aqui setembro e abril com um tom mais leve, porque alguns invernantes começam a aparecer logo em setembro e podem ficar até meados de abril. Portanto, há aqui alguma época de sobreposição com as estivais, ou seja, em março, abril e depois novamente em setembro, outubro, nós podemos encontrar ainda algumas estivais e já chegaram algumas invernantes. É este um bocadinho a época. Depois temos os migradores de passagem. Os migradores de passagem, como eu disse, aparecem quando vêm da África para o norte da Europa ou vice-versa. Há muito mais migração de passagem no outono do que na primavera. Há várias razões para isso, mas uma das razões é que no outono são muito mais bichos porque nasceram os juvenis do ano, eles vão reproduzir-se ao norte da Europa e portanto há muito mais população a vir para baixo do que depois há a ir para cima. A segunda razão é que os bichos a ir para cima muitas vezes vão diretos vêm da África, passam pelo Estreito de Gibraltar ou pelo Mediterrâneo e não vêm parar a Portugal, enquanto que no outono há muito mais bichos, sobretudo os juvenis que não conhecem bem o caminho, perdem-se do caminho e vêm parar ao nosso território. Portanto, por esses motivos, encontramos muito mais migradores de passagem no outono, especialmente no mês de setembro, que foi o mês que eu pintei aqui com uma cor mais viva. Portanto, o mês de setembro é, por excelência, o mês em que nós podemos observar mais aves em migração. Mas também está pintado aqui, penso que dá para ver com um amarelo mais pálido, nós também temos migração de passagem outonal em agosto, a partir do meio de agosto sobretudo já há muita passagem, e depois durante o mês de outubro. E depois encontramos alguma migração de passagem na primavera, em março e abril, mas isto é mais incerto e é sobretudo quando os ventos sopram de leste. Quando apanhamos um período de ventos de leste na primavera, os bichos que vão a atravessar, por exemplo, ali no Estreito de Gibraltar, são empurrados para Portugal, para o Algarve e para outros locais do nosso país e, portanto, a migração de primavera é um bocadinho mais incerta e depende das condições meteorológicas. Portanto, a migração de passagem é muito mais expressiva no outono do que na primavera, mas também acontece. Ora, quando nós olhamos para tudo isto, é exatamente aqui em março, abril e depois em agosto, setembro, outubro que nós podemos encontrar uma maior diversidade de espécies porque se juntam residentes estivais, invernantes e migradores de passagem. Portanto, são alturas extremamente interessantes para ver aves estas, março, abril e depois agosto, setembro, outubro. Claro que os outros meses também têm todo o seu potencial, porque em junho e julho temos aqui os estivais e em dezembro, janeiro, fevereiro temos os invernantes. Portanto, cada mês tem as suas especificidades. Nós depois havemos de falar também na quinta sessão, falaremos do calendário anual de observação para explicar mais em detalhe o que é que podemos esperar em cada mês. Depois as acidentais. As acidentais são espécies divagantes, podem aparecer em qualquer época do ano. Eu marquei aqui umas cruzinhas ao acaso em vários meses, mas isto são exemplos, portanto, podem aparecer espécies acidentais em qualquer mês. Estas cruzinhas são exatamente isto, são exemplos apenas para dizer que aparecem em qualquer altura, mas tipicamente eu pus aqui duas juntas no outono, porque é no outono, em setembro e outubro, a altura das migrações, que é a época mais propensa a aparecerem espécies acidentais. E depois no inverno também aparecem alguns bichos vindos do norte da Europa. Mas como eu disse, podem aparecer raridades em qualquer mês do ano. Bom, então
cozinhando isto tudo, qual é que é a melhor altura para observar? Em que época do ano é que nós podemos observar? Bom, nós temos a sorte de viver num país que é bom para ver aves durante todo o ano. Em Portugal, qualquer época do ano é boa. Ao contrário, por exemplo, do norte da Europa, em que no inverno quase não há bichos. Mas aqui é muito bom em qualquer época do ano. E então, a primavera estamos a falar aqui mais ou menos de março até maio, é a melhor época para aves nidificantes. É uma altura muito interessante porque há muita atividade de nidificação, os bichos estão muito ativos, há muitas aves a cantar, é uma altura excelente para aprendermos os cantos das aves, portanto é uma altura boa para aves nidificantes. O verão é uma altura às vezes um bocado complicada por causa do calor, e os bichos já estão muito menos ativos porque já terminaram a época de nidificação. O verão é ideal em montanha, porque a época de nidificação prolonga-se até muito mais tarde, sobretudo nas terras altas do norte, durante todo o mês de julho ainda há muita atividade, quando na planície já está muito calor. É também bom junto à costa, porque é uma altura mais fresca, nos estuários, e em pontos de água de uma forma geral, em albufeiras e lagoas, por causa do calor, há muitos bichos que procuram a proximidade de água. Portanto, durante o verão, eu gosto muito de ir procurar junto a pontos de água. O outono estamos a falar aqui o outono aqui em termos de aves começa em finais de agosto até ao início de novembro, é a altura boa para a migração, para os migradores de passagem, como eu disse há pouco, o mês de setembro é talvez o mais interessante para migradores de passagem, é também a melhor época para procurar raridades. E depois o inverno é muito bom para espécies invernantes em geral, e espécies invernantes incluem uma grande proporção de aves aquáticas, embora haja aves aquáticas em todas as épocas do ano, mas o inverno é uma altura muito boa para procurar aquáticas. Portanto, resumidamente é isto, eu depois voltarei a este tema então na quinta sessão, como referi. No que diz respeito à distribuição, é também importante termos noção que cada espécie tem as suas áreas de distribuição, e há muitas diferenças de espécie para espécie. Há algumas espécies que se distribuem por todo o país, há outras que têm uma distribuição mais restrita. Eu pus aqui 3 exemplos de mapas. O primeiro refere-se ao melro. O melro é uma ave de ampla distribuição, ocorre em praticamente todo o território nacional, até ocorre na Madeira e nos Açores. O segundo mapa é do chapim-carvoeiro. O chapim-carvoeiro, grosso modo, ocorre no norte do Rio Tejo. O Rio Tejo vai por aqui. E ocorre aqui na Península de Setúbal e em certas zonas do norte alentejano, mas está ausente da maior parte do sul e da Beira Baixa. Porquê? Porque o chapim-carvoeiro é uma espécie que não gosta de ambientes demasiado secos. E no sul do país o clima já é demasiado seco para eles. Portanto, eles preferem sobretudo as zonas do norte e do centro que têm um grau de umidade e de temperatura que vai mais ao encontro das preferências da espécie. Portanto, é uma espécie que nós praticamente só encontramos na metade norte. A terceira espécie é a calhandra real, que é uma espécie de zonas abertas, planas e relativamente secas. E, portanto, tem uma distribuição aqui quase complementar à do chapim-carvoeiro, sobretudo no Alentejo, mas também em certas zonas da Beira Baixa, da Beira Interior, Trás-os-Montes e também aqui no estuário do Tejo. Tem uma distribuição muito mais fragmentada, tem a ver com as características do clima, mas também do habitat, porque elas não ocorrem em zonas florestais. Isto são apenas 3 exemplos para mostrar que há espécies com uma distribuição muito ampla, outras com distribuição menos ampla e outras com uma distribuição muito mais restrita. Continuando, quando nós olhamos para fichas das aves, quer nos livros, quer na net, nós encontramos muitas vezes o que se chama mapas de distribuição. E os mapas de distribuição, neste caso para o continente europeu, mostra-nos, representa-nos com várias cores, isto porque é uma espécie migradora, quais são as áreas em que cada espécie ocorre. Então aqui, o que nós vemos, tem depois aqui a legenda, isto foi tirado do site da BirdLife, esta ficha, se não estou em erro, era da Petinha dos Prados, e então o que nós vemos é o amarelo, é o native breeding, portanto será estival nidificante, aqui na Groenlândia e Islândia, países nórdicos e uma grande parte da Rússia e Polónia, é nidificante. Nas zonas mais, depois migram, porque isto é muito frio no inverno para elas, nas zonas mais temperadas, aqui da Alemanha, Benelux, França e Ilhas Britânicas, são residentes, estão o ano todo, e em Portugal, Espanha e Norte de África aparece como azul, que é invernante. Portanto, há aqui uma zona central em que estas populações são residentes, mas as populações mais a norte são migradoras e aqui no sul aparecem só como invernantes. Esta zona mais clarinha, este verde claro, é migrador de passagem, portanto aqui elas
atravessam aqui nesta zona da Ucrânia, Roménia, Áustria, aparecem só em passagem quando vêm do norte da Europa em direção ao Mediterrâneo. E as cores nos mapas podem não ser sempre estas. Há guias que às vezes, por exemplo, em vez de verde usam o roxo para representar o residente, mas tipicamente os mapas de distribuição podem representar várias cores. Não foi o caso daqueles que eu mostrei há pouco, porque era aves residentes, só usei o verde, mas os mapas de distribuição às vezes usam diferentes cores para representar as épocas em que a espécie ocorre nas várias regiões. Portanto, aqui um exemplo de um mapa com a respectiva legenda para pôr num único mapa as várias fenologias que a espécie tem nos diferentes países. Quanto ao habitat, é um aspecto também muito importante quando nós vamos observar aves. Cada espécie tem as suas preferências de habitat e há umas que são generalistas, que aparecem em quase todo o lado, e depois há umas que são mais especializadas. E há muitos tipos de habitat e nós, para fazer a observação de aves, convém conhecermos ou aprendermos a reconhecer os vários tipos de habitat. E aqui podemos, grosso modo, dividir em dois grandes grupos, são os habitats terrestres e os habitats aquáticos. Porquê é que nós distinguimos isto? Porque as aves aquáticas só ocorrem no meio aquático. As aves terrestres são muito mais ecléticas em termos do tipo de locais que frequentam, mesmo que possam ser especializadas. As aquáticas normalmente estão muito dependentes da presença de água. Nos habitats terrestres temos meios agrícolas, florestais, urbanos e rupícolas. Rupícolas vem de rupis, do latim rupis, que significa rocha, portanto são as aves que ocorrem em zonas escarpadas. Nos meios aquáticos temos os de água doce, que são os lagos e as albufeiras, ou os rios, temos os estuarinos, que são as zonas de estuário, e depois temos o oceano. E é claro, porque é que isto é relevante? Porque se nós visitarmos diferentes habitats, temos hipótese de observar mais espécies diferentes. Se nós formos sempre ao mesmo tipo de habitat, acabamos por só conseguir ver um determinado conjunto de espécies. Portanto, para nós tomarmos contacto com diferentes espécies, além de ser importante irmos a diferentes regiões, como eu já falei, é importante irmos a diferentes habitats. Tenho aqui umas fotografias para ilustrar, aqui dois exemplos de habitats agrícolas. Isto são planícies no Alentejo, esta aqui na zona de Évora, esta na zona de Alter do Chão. São zonas abertas, praticamente desarborizadas. Vamos falar sobre isto na sessão número 2, portanto daqui a 15 dias. Depois um outro meio muito relevante são os meios florestais. Há muitas espécies que são arborícolas e que frequentam zonas florestais. Vemos aqui um bosque de sobreiros e aqui um pinhal. Nós vamos falar de aves florestais na sessão número 3. Depois, os habitats urbanos. Os habitats urbanos, portanto, são as zonas, as vilas e as cidades, que é o que vamos falar na segunda parte da sessão de hoje. Há muitas aves em zonas urbanas, e é exatamente por aí que vamos começar. Depois os habitats estuarinos, que são as zonas de água salobra, inclui os estuários, por exemplo, aqui as zonas dos lodos entre marés, como vemos aqui neste exemplo do estuário do Tejo, ou as zonas de salinas, que são zonas adjacentes aos estuários que também são de água salgada, como aqui exemplo destas salinas no Algarve. E depois as zonas de água doce. Temos aqui um exemplo de uma lagoa, aliás, aqui duas lagoas, aqui uma lagoa costeira, que é a Lagoa da Albufeira, perto de Sesimbra, e aqui a Lagoa da Vela, que fica perto da Figueira da Foz. Portanto, isto são zonas de água doce e há espécies que não gostam de água salgada, só frequentam meios de água doce. Muito importante os meios aquáticos para conseguirmos tomar contacto com aves aquáticas. Depois as zonas rupícolas, que são as zonas de rochas. Aqui um exemplo da Serra da Estrela, de uma formação bastante conhecida que é o Cântaro Magro, que fica perto da Torre, e aqui as arribas do Douro Internacional, perto de Miranda do Douro. As arribas e as carpas são importantes porque há espécies que têm especial preferência por estes meios, quer para fazer ninho, porque gostam de fazer ninho em sítios inacessíveis, para estarem a salvo de predadores, quer para se alimentarem, porque algumas também se alimentam nas rochas. Isto era então os aspectos básicos sobre a identificação das espécies, os aspectos que temos de ter em conta, a distribuição e o habitat, e agora, antes do intervalo, vamos falar rapidamente do material que é necessário para nos dedicarmos a esta atividade. Ora, eu fiz aqui um conjunto de três subconjuntos de objetos. Por um lado as ópticas, portanto, o material óptico que é necessário, depois aquilo que eu chamei de material de apoio, que é a documentação, e depois um terceiro conjunto de objetos que eu chamei conforto, que não tem a ver com a observação de aves, mas que são objetos que têm a ver com
proporcionar-nos bem-estar quando estamos no exterior a dedicar-nos a esta atividade. Nas ópticas temos os binóculos, o telescópio, a máquina fotográfica. Eu já vou falar mais em detalhe de cada uma destas coisas. No material de apoio, um guia de campo, um caderno de campo ou um telemóvel. O telemóvel hoje em dia substitui o caderno de campo porque já existem formas de registar isto através de telemóvel. Um mapa, também pode ser em versão eletrónica, e depois a nível de conforto, o aspecto do calçado, a roupa de campo, o chapéu, o protetor solar, a comida e a água e, por fim, o repelente de insetos. Isto são tudo aspectos, não é necessário logo à partida ter isto tudo, atenção. Por exemplo, não é necessário à partida ter logo um telescópio, é opcional, tal como mesmo aqui o chapéu ou o protetor solar, ou até a quantidade de comida depende. Uma coisa é se vamos estar a fazer observação ao pé de casa, outra coisa é se vamos passar um dia inteiro ao Alentejo, por exemplo, e é diferente se é um dia de sol e calor ou se é um dia que o tempo está mais agradável. Portanto, a escolha destes objetos depende das circunstâncias em que vamos observar e não é necessário estar a levar isto tudo. Vou apenas referir que são artigos que podem ser úteis para ter sucesso nesta atividade. Tudo isto é opcional. Começando pelos binóculos. Os binóculos são um objeto muito útil para conseguirmos ver bem as aves, eu diria mesmo essencial. Os binóculos, há binóculos de muitos preços e de muitos tamanhos. Normalmente os binóculos têm uma numeração associada do tipo A vezes B, por exemplo, 10 vezes 40 ou 8 vezes 30. O A significa ampliação, é o número de vezes que aumenta, e o B é o diâmetro do objetivo. O objetivo é esta lente grande, a outra lente pequenina por onde nós espreitamos chama-se o ocular. Portanto, esta lente grande, que é a lente que recolhe a luz, chama-se objetiva, e o diâmetro do objetivo em milímetros é o que aparece ali no B. Por exemplo, 830, um binóculo de 830 é um binóculo que amplia 8 vezes e tem 30 milímetros de objetiva, de diâmetro. 1042 tem uma ampliação de 10 vezes e a objetiva tem 42 milímetros. 1250, mesma coisa, amplia 12 vezes e tem 50 milímetros. Bom, o que é melhor? Depende. Cada modelo e cada tamanho tem as suas vantagens e os seus inconvenientes. Um binóculo com uma objetiva muito pequena é mais leve de transportar, não faz tanto peso no pescoço, mas recolhe menos luz. Quanto maior a objetiva, mais luminoso é o binóculo, mas por outro lado mais pesado. Por outro lado, um binóculo que aumente pouco não nos vai permitir ver muito bem os pormenores ao longe. Um binóculo que aumente muito vai tremer mais quando nós estamos a segurar, vai estremecer e vai ter menos estabilidade de imagem. Os que eu tenho atualmente são 1042. Eu diria, pela minha experiência, que o tamanho ideal é entre 8 e 10 de ampliação. E aqui entre os 30 e os 42. Mas eu já tive uns 1250, já tive também uns 750, mas esses ampliavam muito menos, porque 7 vezes já é pouquinho. Portanto, mas isto é uma questão de experimentar também. Há binóculos para muitos preços. Os mais baratos que eu vi até hoje custavam apenas 2 euros, mas aquilo era tão mau, aquilo era um binóculo de brincar para miúdos e aquilo era tão mau que não se via absolutamente nada. E depois no outro extremo temos certamente binóculos para 2.000 ou 3.000 euros, que são o topo de gama, mas também não é necessário adquirir uma coisa dessas. Pela minha experiência, entre os 100 e os 200 euros já se encontram binóculos bastante razoáveis. Agora, quando se vai escolher uns binóculos, eu costumo dizer que devemos proceder como quando vamos comprar um par de sapatos, que é pedir para experimentar para ver se nos sentimos confortáveis. Porque temos que ver, neste caso, como quando vamos comprar os sapatos, vamos ver se conseguimos caminhar e se não nos faz dor. No caso dos binóculos, vamos a uma loja, vemos os binóculos à venda, pedimos para experimentar, é o que se deve fazer, pedir para experimentar e olhar, e nessa altura devemos ver, primeiro, se conseguimos focar, portanto, se conseguimos ver a imagem nítida sem nos causar desconforto na vista, se não estamos a forçar a vista, se não estivermos a conseguir focar é porque não é bom. Segundo, se a imagem aparece nítida em todo o campo de visão ou só aparece nítida no centro e aparece muito borrada à volta, se aparecer muito borrada à volta significa que a lente não tem grande qualidade. Uma lente boa deve ter a imagem nítida em praticamente todo o campo de visão. E terceiro, se não tem cromatismos, aberrações cromáticas, que é quando as cores começam a ficar decompostas numa espécie de arco-íris à volta, significa que a lente também não é de tão boa qualidade. Portanto, basicamente, há aqui alguma subjetividade, mas basicamente o meu conselho é pedir para experimentar o binóculo na loja, tentar focar para perto, que pode ser na loja ou para o outro lado da loja, um bocadinho mais longe,
e tentar ver se consegue focar bem e se vemos uma imagem com qualidade. Portanto, como eu disse, é como quando vamos comprar um par de sapatos. Mas o binóculo é essencial para conseguirmos ver bem as aves no campo. Porquê? Porque as aves são selvagens, estão longe e são pequeninas muitas vezes, então sem binóculos nós dificilmente vamos conseguir identificar alguma coisa. O telescópio, não sendo essencial, é muito útil para ver aves ao longe. O telescópio normalmente é um monóculo. Há também uns telescópios binoculares, mas são mais raros e são muito pesados. Tipicamente é um monóculo, também tem aqui uma ocular, tem aqui uma objetiva que tipicamente pode ter 80 a 100 milímetros de diâmetro. É muito útil então para ver aves à distância, sobretudo assim em ambientes estuarinos, onde temos muitas limícolas ou gaivotas ou patos. O telescópio deve ser usado com tripé. Este tripé que está aqui neste desenho é pequenino, mas eu já vou mostrar uma fotografia com um tripé maior. Porquê? Porque o telescópio, como amplia muito, é muito instável para estarmos a segurar na mão e, portanto, tem que estar numa base estável, e a melhor base estável que nós temos é um tripé. Temos aqui um exemplo de duas pessoas que estão a observar com um tripé que pode ser regulado em altura. Há dois tipos de telescópios, há aqueles em que se espreita, que são assim a direito, como podem ver aqui, onde está a rapariga a espreitar, e há outros, que é o que tem aqui o rapaz, que são, têm um ângulo, e portanto nós olhamos obliquamente. Estes são mais cómodos para olhar, porque não temos que forçar tanto o pescoço, mas por outro lado às vezes é um bocadinho mais difícil de encontrar as aves porque temos que calcular o ângulo. Com um bocado de prática aprende-se a observar. Mas pronto, temos o tripé, temos aqui o óculo, que normalmente, tipicamente, alguns têm zoom, tipicamente vai dos 20 às 60 vezes, na maioria dos telescópios, tal como nos binóculos há telescópios para preços muito variáveis, há telescópios que custam 4.000 euros, no topo de gama, há telescópios por 200 euros, há para preços muito variáveis também. Não é essencial numa primeira fase, mas pode ser útil para observar aves assim ao longe e para ver pormenores. Para quem gosta de ler anilhas também é essencial. Portanto, está aqui dois telescópios com o respectivo tripé. Depois, para quem gosta de fazer fotografia, máquina fotográfica, é muito grande, muito útil. A máquina fotográfica, também há muitos modelos, há as compactas, há as reflexes. Não vou aqui estar a elaborar muito sobre fotografia, apenas referir que tipicamente é necessário usar uma tela objetiva com bastante ampliação, porque as aves são pequenas e como são pequenas nós precisamos ter ampliação, uma ampliação razoável, mínimo 300 ou 400 milímetros, para conseguirmos captar alguns pormenores na fotografia. Portanto, para quem tenha desejo de fotografar as aves, é importante também investir numa máquina com a respectiva tela objetiva. Depois, passando ao material de apoio, convém termos um guia de campo. Um guia de campo basicamente é um livro que tem os desenhos ou as fotografias das espécies, com algum texto, e que nos vai explicar que espécies é que há. Normalmente tem uns mapas de distribuição e tem desenhos das aves nas suas várias idades e plumagens, e depois portanto, tem texto, desenhos e mapas. E eu pus aqui dois exemplos. Este é o Collins Bird Guide, que é um dos mais conhecidos na Europa, que é um guia com desenhos das aves todas da Europa, e depois este é um exemplo, neste caso de Espanha, que é um guia fotográfico, que é um tipo de guia que começa a surgir cada vez mais, uma vez que eu já há fotografias muito boas de aves. Neste caso é o guia fotográfico das aves de Espanha e do Mediterrâneo. Portanto, basicamente um guia de campo é um livro para identificação das aves, são livros em formato quase livro de bolso que nós podemos levar para o campo, para depois no terreno podermos consultar e identificar as aves. Há guias dos mais variados idiomas, há alguns em português, em inglês também, noutros idiomas, este é em espanhol e por aí fora, e já há guias praticamente para todos os países do mundo. Há guias generalistas ou especializados. O que é que isto quer dizer? Generalistas são como estes dois que estão aqui, são guias que têm as espécies todas, de uma dada região, da Europa, ou de Espanha, ou do Mediterrâneo, ou de outra região qualquer. Portanto, são guias generalistas. Os guias especializados, que eu vou mostrar no slide seguinte, são guias que têm a ver com uma determinada família. Como eu disse, também há guias fotográficos ou com desenhos. Este da esquerda é com desenhos, este é fotográfico. Ora, guias especializados. Há dezenas, centenas de guias especializados. São guias que nos permitem, quando queremos ter mais detalhe sobre um determinado grupo de aves, que os guias generalistas não dão. Pus aqui dois dos mais conhecidos. Um é o guia de identificação. Este guia é só sobre a identificação de rapinas em voo. Neste caso do Dick Forsman, que é um especialista em rapinas. É o Flight Identification of Raptors of Europe, North Africa and Middle East.
Portanto, este guia é só para identificar rapinas em voo. Qual é a vantagem? É que tem centenas de fotografias e tem as mais variadas plumagens. Um guia generalista normalmente só tem 1 ou 2 desenhos para cada espécie, não pode ilustrar as plumagens todas. A mesma coisa este para gaivotas, que é do Klaus Malling Olson e do Hans Larsson, Gulls of Europe, Asia and North America, um guia com cerca de, penso que 500 páginas, só sobre gaivotas. E, portanto, gaivotas também são um grupo complicado, para quem já conhece a identificação destas aves, e então é um guia só a elaborar a identificação das gaivotas. E depois há guias de patos, de fringilídeos, de relídeos, de limícolas, de sternas, de abelharucos, portanto há guias para todos os grupos de aves e mais alguns, uns do mundo todo, outros só de certas regiões. Pus aqui estes 2 como exemplos e, portanto, quando alguém tem interesse num determinado grupo de aves, pode então, por exemplo, alguém que queira melhorar as suas competências de identificação de gaivotas, pode considerar adquirir um guia só de gaivotas. Depois, o caderno de campo. O caderno de campo é algo que eu usei durante muitos anos, tipicamente estes cadernos de capa rija. Atualmente já não uso estes cadernos, portanto eu usava estes cadernos para escrever, fazer anotações sobre as aves que ia vendo. Desde há uns 3 ou 4 anos passei a usar mais o telemóvel, porque atualmente já existem aplicações para usar no terreno, portanto o caderno de campo está aqui mais como referência para quem prefere escrever, mas hoje em dia é realmente mais prático usar o telemóvel. Mas basicamente é um caderno destinado a anotar as observações. Eu desde que comecei a ver aves, nos anos 80, sempre tive a preocupação de ir registando tudo aquilo que ia vendo, e hoje, passados estes anos todos, estas anotações do passado são muito úteis para eu ir apercebendo das alterações que já fui havendo ao longo dos anos. Portanto, é muito útil quando nós queremos perceber como é que as coisas vão evoluindo, temos que escrever porque não devemos confiar na memória. A memória tem muitas falhas, mesmo que eu hoje vá ver umas aves aqui à volta de casa, mesmo que eu me lembre, eu daqui a 5 anos já não me vou lembrar das datas exatas e das circunstâncias exatas da observação e, portanto, é preferível escrever para depois podermos recuperar essas informações. Se quisermos usar um caderno, é melhor usar um caderno de capa rija, que é um caderno que resiste melhor às agressões, digamos assim, do estado do tempo. Eventualmente a chuva, a umidade, é melhor do que um caderno de capa mole, portanto estes cadernos são mais recentes no campo. Mas como eu disse, hoje em dia existem alternativas também a nível eletrónico, falaremos na 6ª sessão, quando falarmos dos recursos online. Calçado. O calçado é algo importante, porque nós no terreno, quando vamos procurar as aves, muitas vezes temos que caminhar, e então é bom termos calçado com que nos sintamos confortáveis para conseguirmos progredir no terreno. Obviamente cada qual escolherá o tipo de calçado, há quem prefira botas, há quem prefira sapatilhas, há quem prefira os sapatos normais, enfim, depende da época do ano, se é uma época mais úmida ou mais seca, depende se vamos fazer caminhada em terreno plano ou em terreno montanhoso, mas convém pensarmos em escolher calçado confortável. A mesma coisa em relação à roupa, convém roupa adequada à época do ano e convém lembrar que seja uma roupa que às vezes facilmente se pode sujar porque apanhamos poeiras ou porque roçou em qualquer vegetação, portanto é a chamada roupa de campo, roupa com que possamos andar à vontade quando estamos num ambiente exterior. Muito importante o protetor solar. Há protetores de várias marcas e há protetores de muitos tipos, desde sprays, cremes, leitos solares, roll-ons, etc. Mas convém escolher um grau de proteção adequado à época do ano e ao tipo de pele. Eu que tenho a pele muito clara, normalmente tendo a preferir estes com um fator de proteção 50. Outras pessoas não necessitarão de uma proteção tão elevada, mas esta recomendação é importante porque muitas vezes as pessoas quando vão para a praia já têm interiorizado que é importante ter a proteção contra o sol, mas quando vão para o campo ver aves facilmente se esquecem disso. Porque não estamos num ambiente de nos estarmos a expor ao sol, mas o sol pode ser muito agressivo, especialmente nos meses de verão, e portanto é algo que não convém descurarmos, especialmente se andarmos, por exemplo, de manga curta. E para além do protetor solar, também o chapéu. No inverno não será tão essencial, mas no verão é fundamental, porque senão podemos facilmente apanhar uma insolação. Portanto, um chapéu,
pode não ser de abas tão largas, pode ser um boné, pode ser, fica ao gosto de cada um, e dependerá da época do ano, mas é um aspecto que não devemos esquecer, porque quando estamos no exterior, às vezes estamos a caminhar ou estamos parados em sítios onde não há sombra, e o sol pode ser um fator muito agressivo, e portanto isto é importante para cuidar do nosso conforto. Outro aspecto muito importante, comida e bebida. Aqui também, claro que se vamos só dar uma volta de meia hora a pé ao pé de casa, pois não será tão importante, mas se formos passar o dia inteiro no exterior é importante. Eu pus aqui alguns exemplos, enfim, pus uma sandes e uma maçã, é claro que cada um levará a comida que entender, está aqui como exemplo, e dependerá da época do ano. Por exemplo, no verão não convém levar chocolates, que senão aquilo derrete tudo e acabam por ser difíceis de comer, mas bolachas secas também às vezes é uma coisa boa para ter, mas depois frutas ou outro tipo de coisas. Normalmente convém evitar coisas que se derretam ou que larguem muita gordura, porque depois isso, se nós tivermos, por exemplo, um alimento que largue gordura, depois quando formos pegar no equipamento, isso poderá facilmente passar para o equipamento. Mas convém ser assim coisas mais secas, que não sujem muito, e dentro disso, obviamente, cada um escolherá os alimentos que sejam da sua preferência. Muito importante é não esquecermos água, porque, sobretudo nos dias mais quentes, é muito fácil ficar desidratado quando estamos a andar a pé ou quando estamos ao sol, e portanto, mesmo que não andemos a transportar a garrafa de água connosco quando formos caminhar, pelo menos no carro ter uma garrafa de água para podermos hidratar-nos sempre que necessário. Portanto, lá está, isto não é necessário levar sempre, não é necessário levar em grande quantidade, e não é necessário estar a levar isto sempre na mochila, mas pelo menos no carro ter alguma coisa, até porque nós até podemos ter a intenção de só fazer uma saída de 1 hora ou 2, vamos de carro e depois de repente temos uma avaria, que acontece a qualquer pessoa, ou um furo, e temos que ficar ali 2 horas à espera, e então nessas ocasiões é bom ter qualquer coisa para comer e beber, para não ficarmos ali no meio do nada, sem sequer ter alimento. Portanto, comida e bebida é algo que não convém descurarmos. E por fim, um aspecto muito importante, sobretudo para as pessoas que são mais frequentemente vítimas de picadas de insetos, é o repelente de insetos. O repelente de insetos, que também existem em spray ou noutro tipo de aplicações, é especialmente importante durante o verão, embora possa haver insetos em todas as épocas do ano, mas eles são mais ativos nos meses quentes e são especialmente ativos de manhã cedo e ao fim da tarde. E, portanto, depende das épocas do ano, depende dos locais. Nas zonas úmidas, então, junto aos estuários e às lagoas, normalmente são viveiros de mosquitos, e por isso as pessoas que sejam mais dadas a ser picadas por insetos, eu recomendo que não se esqueçam de adquirir e levar um repelente de insetos para quando é necessário. Nos dias em que há vento, normalmente não há muitos insetos a pousar, porque eles não conseguem pousar. Nos dias mais calmos pode ser terrível, e portanto fica também aqui esta recomendação. Com isto chegamos ao final da segunda parte. Vamos fazer então agora um intervalo. Vamos então fazer a segunda parte da sessão. Então agora vamos falar de aves urbanas e de aves de jardim. Portanto, agora que já falámos da parte introdutória, vamos começar a falar das aves propriamente ditas. Mas, como eu disse há pouco, em vez de estarmos simplesmente a correr as espécies e a falar da identificação das mesmas, vamos falar também dos meios em que as podemos encontrar. E então eu resolvi começar pela parte das aves urbanas, porque a maioria das pessoas hoje em dia mora em zonas urbanas, ou seja, em vilas e cidades. Algumas pessoas não moram e há pessoas que moram em zonas rurais e então aí o ambiente será um bocadinho diferente. Mas para já, a pensar especialmente nas pessoas que moram em vilas e cidades, vamos começar por falar um pouco das aves urbanas. Temos aqui uma imagem, neste caso é do Porto. Nós vemos aqui, bem, o que é que nós vemos aqui? Vemos um aglomerado de edifícios, não é? Quando nós olhamos para aqui, não é se calhar o tipo de sítios que nós associamos a observar aves selvagens. No entanto, há muitas aves que se podem observar nas cidades. E por isso é que eu escrevi aqui, começar ao pé de casa. Isto para quem mora, obviamente, em vilas ou em cidades. Começar ao pé de casa, aves das zonas urbanas. E porquê? Porque às vezes existe a ideia de que para ver aves selvagens é preciso ir até ao meio do Alentejo, ou é preciso ir até ao estuário, ou é preciso ir até à floresta, e não, nós podemos começar à porta de casa. Onde quer que a pessoa more, pode começar à porta de casa. É claro que há sítios melhores que outros, os sítios não são todos iguais,
mas o objetivo desta secção é mostrar que qualquer que seja a vila ou a cidade, há lá sempre muitas aves para ver. É claro que a primeira ave que nos vem à cabeça quando falamos de aves urbanas é o pombo, que nem sequer é uma ave exatamente selvagem. E por isso eu pus aqui um bocado só para chamar a atenção que é às vezes o ícone das cidades, mas não é de minimamente representativo da diversidade que nós podemos encontrar nas vilas e nas cidades. Então, aves urbanas, como eu disse, são as aves que aparecem nas vilas e nas cidades. Muitas delas vão efetivamente pousar nos edifícios e nas construções. Isso não faz com que elas deixem de ser selvagens. Elas são aves selvagens, só que elas gostaram das características daquele local e depois começaram a aproveitar os locais com essas características. Entre outras razões, porque os edifícios e as construções têm muitas cavidades, têm buracos, e esses buracos são úteis para aves que nidificam em cavidades, porque nem todas as aves constroem ninho no sentido tradicional de ser assim aquele ninho clássico em forma de taça. Há muitas aves que gostam de pôr os seus ovos em buracos, em cavidades. E os edifícios, sobretudo edifícios arruinados, são muito úteis para essas aves. Então as aves urbanas, em muitos casos, pousam nos edifícios e nidificam em cavidades. Além disso, nas cidades, as cidades não têm só edifícios, também têm parques, também têm jardins e às vezes até têm lagos. Muitas cidades são atravessadas por um rio e algumas cidades estão ao pé do mar e também têm praias e nós conseguimos ver aves nas praias sem sair da cidade. Estamos ali portanto, aqui quando estamos a falar de urbanos, o urbano aqui refere-se vamos chamar aquilo que se considera normalmente o limite urbano da cidade. Mas dentro do limite urbano não há só edificado, há zonas também verdes e zonas aquáticas. E, portanto, a ideia aqui é que dentro do limite urbano nós podemos encontrar uma grande diversidade de aves. Bom, então, mas afinal quantas espécies de aves é que aparecem nas cidades e nas vilas? Eu fui ao eBird, que tem já uma boa base de dados de observações, e fui ver quantas espécies de aves já foram registadas em algumas cidades do nosso país. Então, só em Lisboa já foram registadas 203 espécies. É claro que é preciso dizer aqui duas coisas. A primeira é que algumas delas são muito, muito ocasionais. Portanto, não são regulares em Lisboa. E a segunda é que Lisboa também tem um rio. Portanto, está na margem do rio e aparecem lá muitas aves aquáticas. Mas a verdade é que o rio banha a cidade e, portanto, essas aves acabam por ser, de certa maneira, espécies urbanas. Isto foi uma fotografia que eu fiz há uns anos com uma lente de 50mm, portanto é uma lente que não amplia quase nada, num dos parques de Lisboa, que foi no Parque da Bela Vista, que fica ali para os lados de Chelas, de uma popa que estava assim a meia dúzia de metros de mim, portanto uma popa dentro de Lisboa. Mas em Lisboa, entre os seus parques, jardins, edificado, rio, etc., já foram registradas 203 espécies de aves. No Porto, quase tantas, 190. O Porto também tem um rio e além disso tem um mar, porque a Foz do Douro fica mesmo no limite da cidade, também se apanha ali algumas aves marinhas. O Porto também tem parques e jardins, tal como Lisboa, e portanto tem um número de espécies quase tão grande registradas como em Lisboa. Fui procurar dados para outras cidades, porque o eBird também tem os hotspots que se destinam aos núcleos urbanos, e escolhi aqui algumas que penso que são representativas. Em Castelo Branco 105 espécies, só portanto, no núcleo urbano, em Évora 103, em Beja 82, em Chaves 79, em Coimbra 78 e em Lagos 71. Eu não tive com a preocupação de ver as cidades todas, mas isto só para mostrar que em qualquer cidade ou vila é relativamente fácil ao longo do ano ver muitas dezenas de espécies diferentes. Daí que quem mora numa vila ou numa cidade e queira começar a ver aves, pode começar ao pé de casa. E era esta a principal mensagem que eu queria deixar aqui. Ou seja, pode-se começar a ver aves ao pé de casa, mesmo quando a pessoa ou não tem carro para ir longe, ou não tem tempo e disponibilidade para ir longe, ou simplesmente as deslocações são demasiado dispendiosas, não é necessário ir muito longe para ver aves. Portanto, estes dados aqui são retirados do eBird, como eu referi. Bom, vou falar de algumas espécies típicas que nós podemos encontrar nas cidades. Desde logo o pardal. Pardal comum, ou pardal dos telhados, é uma ave que desde há muito tempo se habituou à proximidade com a espécie humana, quer em termos de nidificação, que eles nidificam nos edifícios,
quer em termos de alimentação, porque eles aprenderam a aproveitar os restos de alimentos deixados pelas pessoas. O pardal é muito comum em meio urbano. Há uma diferença entre os machos e as fêmeas. Em cima temos o macho, em baixo temos a fêmea. O macho tem uma espécie bastante contrastada, tem aqui esta zona castanha na cabeça, depois a coroa cinzenta e depois riscas castanhas e pretas no dorso. A fêmea é assim mais acastanhada e bege, mais uniforme. O macho tem ainda um babete preto, que aqui não se vê muito bem porque ele está de costas. Portanto, a fêmea é mais castanha. O pardal é dos passeriformes pequenos, aquele que é talvez mais comum em meio urbano, que podemos facilmente encontrar pousado nos telhados, nos quintais, nos jardins, nas avenidas, e é uma ave relativamente fácil de encontrar em meio urbano e também em meio rural. Está aqui um exemplo de um bando de pardais. Este foi fotografado em Lisboa. Temos aqui um macho ao centro e depois uma data de fêmeas à volta. Neste caso temos aqui um macho e 6 fêmeas. Depois outra espécie muito característica das cidades, isto não é exatamente uma espécie selvagem, a verdade que é o pombo doméstico. Porque é que eu o incluí aqui? Porque eles não sendo exatamente selvagens, também não são exatamente, em muitos casos não são exatamente aves domésticas, são aquilo que às vezes em inglês se designa por feral, ou em português às vezes diz-se feral, que é uma ave que não é selvagem nem é doméstica. Não é doméstica no sentido que não tem dono. Os pombos das cidades muitas vezes não têm dono, são bichos que andam por ali, mas também não são selvagens porque eles vivem ali num regime de semidependência das pessoas, porque as pessoas dão-lhes de comer, etc. E nós podemos encontrar muitos pombos nas vilas e nas cidades. Eles aparecem com uma grande diversidade de plumagens. Este que está aqui em cima é o mais típico, é a plumagem mais típica, que é o que se aproxima do fenótipo selvagem. O fenótipo selvagem, que é o chamado pombo das rochas, que ainda existem algumas populações em certas zonas de rochedos do nosso país. Por exemplo, nas falésias do Algarve e do litoral alentejano e em certas zonas do interior norte. Ora, o fenótipo mais característico é este cinzento, com estas duas barras pretas. E depois assim com estes reflexos verdeados no pescoço. Tem um tamanho médio, é maior que um melro, tem para aí 20 e tal centímetros. E então o fenótipo base é este padrão base cinzento com as duas riscas pretas, é o mais característico. Então aqui. E se vocês repararem nos bandos de pombos vão ver que muitos deles têm este padrão. Mas depois há outros que são totalmente pretos, há outros que são completamente brancos, há uns cor de canela, há uns que são assim estas misturadas, como vemos aqui em baixo. Há muitas variações que têm a ver com as misturas de raças domésticas. Portanto, estes pombos domésticos que há nas cidades são assim umas aves que têm um estatuto um bocadinho misto entre domésticos e selvagens. Um parente próximo é a rola turca. A rola turca, que é do tamanho do pombo, ou talvez ligeiramente mais pequena, é um bicho assim todo de cor creme, e depois tem este meio colar preto, que se vê aqui nesta ave pousada e nesta ave em voo, e depois tem as extremidades da cauda branca. A rola turca tem o nome científico, cá está o nome científico sempre em itálico, tem o nome científico Streptopelma decaote, é um bicho que chegou a Portugal no final dos anos 70 e que depois, a partir da década de 90, se espalhou por todo o país. Há muitas pessoas que pensam que esta ave resulta de libertações, mas não, ela chegou naturalmente à Europa, expandiu-se pela Europa toda e hoje ocorre um pouco por todo o país e é frequente nas vilas e nas cidades portuguesas. Portanto, é do tamanho do pombo, tem esta plumagem creme e tem o tal meio colar preto que nós vemos aqui. São muito frequentes, o meio colar eu assinalei aqui com uma seta, tanto na ave pousada como na ave em voo, que é uma das características desta espécie. Esta espécie é relativamente frequente e tem aquele canto trissilábico que se pode ouvir ao longo de todo o ano. Cu-cu-cu, cu-cu-cu. Eu depois voltarei a este assunto na parte das vocalizações, mas a rola turca é uma ave que nós podemos fazer. Às vezes aparecem misturadas com os pombos e tudo, aparecem quase tudo o que é jardins, às vezes nas avenidas, até basta ter uma ou duas árvores, lá estão algumas rolas turcas, elas hoje são muito comuns por todo o país. Portanto, é uma ave que também é fácil de encontrar nas vilas e nas cidades portuguesas. Depois temos as andorinhas. Há várias espécies de andorinhas. Uma das mais comuns nas zonas urbanas é a andorinha dos beirais. A andorinha dos beirais constrói os seus ninhos por baixo dos beirais das casas, é assim uma taça de lama só com uma entrada pequenina. A andorinha é preta e branca, é branca por baixo e branca no urupígio, que é esta zona aqui na parte final das costas, e depois tem as asas pretas, a cauda preta e o barreto preto, e está aqui uma andorinha dos beirais pendurada no ninho.
E às vezes elas fazem grandes colónias, e então esta é uma colónia que eu fotografei numa vila do Alentejo, que é a Vila Verde Ficalho, no concelho de Serpa, em que temos aqui uma colónia de andorinha dos Beirais com vários andares. Esta colónia estava na igreja da vila. Aqui uma colónia com vários andares, um verdadeiro condomínio. Portanto, branca e preta com a cauda curta, constrói os seus ninhos em colónias, geralmente em grandes edifícios. Nem sempre estão assim organizados por andares, às vezes são só fiadas. Neste caso, às vezes tem a ver com o espaço disponível, elas arranjam forma de encaixar aqui os ninhos. E então, normalmente os grandes edifícios que são mais altos são sítios bons para nós procurarmos andorinhas, em qualquer cidade. Eu já vou voltar a este assunto. Outra andorinha que eu estava a falar há pouco em relação a uma das questões é a andorinha das rochas. A andorinha das rochas é a andorinha que fica cá durante o inverno, às vezes também é chamada em alguns livros andorinha de inverno. Elas ocorrem no país durante todo o ano e no inverno até aparecem em quantidades superiores. Eu julgo que nós recebemos muitas vindas das montanhas do norte de Espanha ou de França. Essa é uma andorinha completamente castanha com a cauda quadrada, como se pode ver aqui. Portanto, castanhas com a cauda quadrada, e elas podem formar grandes dormitórios. E eu, há uns anos, estava a residir no Algarve e descobri que em Monte Gordo, que é uma localidade com prédios grandes ali perto de Vila Real de Santo António, havia lá um dormitório de andorinhas das rochas no inverno. E então cheguei lá mais de uma vez para as contar. Ocupavam não sei quantas varandas. Só nesta fotografia estão 50. Mas eu cheguei a contar mais de 500 neste dormitório, porque ocupavam várias varandas. Isto são tudo andorinhas das rochas, que podemos ver aqui. Portanto, isto numa zona urbana que praticamente não tinha árvores, elas estavam aqui a descansar nas varandas, a apanhar o sol da manhã. Aqui mais um exemplo de uma grande concentração que nós podemos encontrar numa zona urbana. Sei que há dormitórios de andorinhas das rochas noutras regiões do Algarve e também há no interior alentejano. Por exemplo, na igreja de Vila Verde Ficalho, que eu mostrei há pouco, a colónia de andorinhas dos Beirais, também há dormitório de andorinhas das rochas. Normalmente procurando junto às grandes igrejas, por exemplo, nós encontramos sempre lá algumas aves que aproveitam essas estruturas, quer como local de repouso, quer como local de nidificação. Outra ave muito característica das zonas urbanas é o rabi-ruivo preto, que é uma pequena ave insetívora. Sabemos que é insetívoro por causa do bico fino. Eles nidificam em saliências nos edifícios e então habituaram-se a nidificar em zonas habitadas. O macho é assim todo preto, preto cinzento escuro, com estas manchinhas brancas nas aves, e depois tem uma cauda ruiva que está sempre a vibrar. Eles fazem vibrar a cauda com muita frequência. O macho é preto, a fêmea é mais cinzenta acastanhada, é mais clarinha, mas também tem a cauda ruiva. E o rabi-ruivo pousa muito nos telhados das casas e nas antenas, e ouve-se muitas vezes a cantar, mesmo em zonas densamente edificadas. É uma ave muito frequente nas cidades, embora como nidificante esteja ausente no sul do país. Eles no sul do país só ocorrem em ribas costeiras, mas nas cidades é sobretudo a norte do Rio Tejo. Portanto, macho preto, a fêmea é cinzenta, tem aqui a cauda ruiva e tem esta mancha branca na asa, como vemos aqui. É outra ave característica das zonas urbanas que podemos encontrar facilmente nas cidades. Depois temos aqui os andorinhões. Os andorinhões são aves maiores que as andorinhas. Ele chama-se andorinhão porque parece uma andorinha grande, embora morfologicamente pode ter semelhanças, mas não é da mesma família, nem sequer são passeriformes. Os andorinhões pretos são assim, umas aves de plumagem muito escura, com umas asas compridas em forma de foice, muito pontiagudas na extremidade. São aves migradoras que nos visitam durante a primavera para se reproduzir, chegam normalmente finais de março, princípio de abril, estão presentes em praticamente todas as cidades e vilas do país, e às vezes formam assim grandes bandos que vão voando e fazendo gritos estridentes. Eles nidificam nas cavidades dos edifícios, entre os blocos de granito ou por baixo dos telhados. São muito comuns e estão presentes normalmente desde abril até setembro. E é também mais uma ave típica das zonas urbanas. Porquê? Porque eles, como nidificam em cavidades, é exatamente nas zonas urbanas que eles têm mais locais de nidificação disponíveis. Portanto, o andorinhão preto, que tem assim a plumagem preta ou castanha muito escura e com estas asas em forma de foice com a extremidade pontiaguda. Nem sempre voam assim em bandos compactos, às vezes voam só um ou dois. Neste caso, esta fotografia mostra que às vezes eles formam grandes bandos e vão assim voar em grupo.
Para além do andronhão preto, temos um outro que é bastante parecido, que é o andronhão pálido, que é castanho. Aqui parece mais fácil de distinguir porque a luz está boa, mas quando a luz está má, eles também podem parecer escuros. Se estiver nublado, por exemplo, é mais difícil de distinguir. Mas quando a luz está boa, podemos ver que é cor de café com leite e, sobretudo, é mais claro na parte interior das asas e tem esta plumagem assim mais escamosa na parte inferior, tem uma mancha branca na garganta bastante grande e tem as penas exteriores mais escuras. Também são frequentes em muitas vilas e cidades portuguesas, sendo talvez mais comuns no sul do que no norte, embora também apareçam no norte do país, mas são mais comuns no sul e no centro e no litoral, mas estão presentes em cidades como Aveiro, Figueira da Foz, Coimbra, Caldas da Rainha, Lisboa, Setúbal, Faro, entre muitas outras. Às vezes há muitas cidades em que têm as duas espécies, têm os pretos e os pálidos, aparecem misturados. E os andorinhões, tanto estes como os anteriores, são mais fáceis de ver ao fim da tarde ou de manhã cedo. Porquê? Porque eles se alimentam de insetos e eles vão atrás dos insetos. E durante o dia, quando as temperaturas aumentam durante o verão, as temperaturas aumentam, os insetos sobem muito em altitude e os andorinhões vão atrás deles. De modo que eles durante o dia, muitas vezes não se veem porque estão a voar muito alto. Depois ao fim do dia, quando as temperaturas descem, os insetos descem, os andorinhões descem também, então estão a voar de forma mais estridente em redor das colónias. Portanto, de manhã cedo ou ao fim da tarde, é uma altura boa para nós vermos estes bichos a voar nas vilas e cidades. Eles também chegam em março, abril e estão presentes até setembro. Portanto, andorinhões e andorinhas na primavera e no verão são fáceis de encontrar nas cidades. Este andorinhão pálido, então, como eu referi, é cor de café com leite, tem a plumagem escamosa e a asa é assim mais clarinha por dentro, mas como eu disse, nem sempre é fácil de ver estes pormenores, depende das condições de luz. Outra ave muito característica das zonas urbanas é o estorninho. O estorninho é uma ave preta, do tamanho do melro, até se poderia confundir com o melro, porque também é preto com o bico amarelo, mas distingue-se porque tem as patas mais vermelhas e porque tem a plumagem brilhante. O melro tem a plumagem baça e não brilhante. O estorninho tem a plumagem brilhante. Tem o bico amarelo, exceto no final do verão e no outono, em que ele fica preto. Aí nessa altura não tem a plumagem, não tem o bico amarelo. Mas a partir dessa altura já tem o bico amarelo. E o estorninho é muito frequente, neste caso está pousado num candeeiro, eles também pousam nos telhados, pousam nas antenas, pousam nos fios, formam às vezes grandes bandos, são muito frequentes em zonas urbanas e é frequente vê-los pousados nas antenas a cantar e a fazer imitações. Portanto, os estorninhos são mais uma ave característica de zonas urbanas que nós podemos encontrar em praticamente todas as vilas e cidades portuguesas. Portanto, plumagem preto brilhante, como eu referi, bico amarelo, patas vermelhas, mas o bico e as patas perdem as cores no final do verão e no início do outono. Depois, a partir do meio do inverno, voltam a ficar assim. Isto são alguns exemplos de espécies que nós podemos esperar encontrar em praticamente todas as vilas e cidades. Ainda também uma pequena ave de rapina, que é o peneireiro vulgar. O peneireiro é um pequeno falcão, o macho que vemos aqui na imagem tem a cabeça cinzenta, é sarapintado por baixo e as asas são vermelho cor de tijolo por cima com pintas escuras. Eles aparecem nas cidades porque eles nidificam em saliências, em varandas, em floreiras, e então eles gostam dos grandes edifícios, como prédios de apartamentos muito altos ou hotéis, são os sítios que eles gostam. Portanto, cabeça cinzenta, partes superiores ruivas e o peito malhado. Eles tornaram-se, desde há uns anos para cá, tornaram-se bastante urbanos e, portanto, são bastante frequentes. Eu lembro-me de há muitos anos lembrar de ver em Lisboa um casal que estava a nidificar no Hotel Sheraton, que é um hotel que tem cerca de 15 ou 20 andares, ali perto de Saldanha. Andava lá um casal de peneireiros e nos últimos anos também se tornaram notícia vários casos de peneireiros a nidificar em prédios de apartamentos em diversas localidades. O ano passado, salvo erro, no edifício do Jornal de Notícias no Porto, também houve um casal de peneireiros que nidificou lá numa janela que estava partida, e portanto é uma ave que eles depois vão se alimentar nos campos para procurar alimentos, mas vêm para as cidades para nidificar, e portanto uma ave de rapina a nidificar no interior das cidades também é assim uma coisa engraçada. Bom, que edifícios é que nós podemos usar para procurar aves nas cidades? Eu acho que vale sempre a pena olhar para as grandes construções, como por exemplo tribunais, igrejas ou palácios. Edifícios grandes atraem sempre algumas aves. Um exemplo, aqui o Tribunal de Nisa,
que fica no distrito de Porto Alegre. O Tribunal de Nisa tem aqui, podem ver, uma data de ninhos de andorinhas. Está aqui uma andorinha a voar, aqui este balão amarelo, uma andorinha dos beirais. E aqui 2 andorinhões que podemos reconhecer pelas asas compridas em forma de foice aqui à esquerda. E depois toda esta sequência aqui por baixo do telhado são ninhos de andorinhas. Imensos ninhos de andorinhas aqui, de andorinhas dos beirais. Aqueles que eu mostrei há pouco. Portanto, aqui no edifício do tribunal, e há muitas localidades que os edifícios dos tribunais têm, até me lembro de ver já em várias cidades, edifícios de tribunais, de universidades também, quando são assim edifícios altos, porque os bichos gostam de sítios mais altos para ficarem mais seguros, ter uma maior altura face ao solo. Portanto, edifícios assim altos são bons para procurarmos aves que os usam para construir ninhos, quer para pousar em cima. Outro exemplo aqui, a Sé da Guarda. A Sé da Guarda é uma igreja de grande dimensão, gótica, e que, entre outras aves que lá aparecem, tem a curiosidade de ter uma pequena colónia de gralhas de nuca cinzenta. Também há na Sé de Évora, tem a mesma coisa. Portanto, estas pequenas gralhas têm núcleos urbanos, quer na Guarda, quer em Évora, e mais uma vez em redor das grandes igrejas. As grandes igrejas, tal como os tribunais, são edifícios grandes que muitas vezes atraem aves para além dos lugares pomos e pardais. Portanto, vale sempre a pena prescrutarmos estes edifícios grandes. É muito engraçado que nós começamos a procurar nas cidades e começamos a descobrir coisas para além do básico, dos pardais e dos pombos, como eu disse. E qualquer pessoa em qualquer cidade ou vila, se começar a prospectar os vários recantos da vila, vai encontrar aves que não estava à espera. Bom, e depois não podia deixar de falar das cegonhas. As cegonhas são uma ave muito conhecida, esta é uma ave de grande dimensão, com o corpo branco, as asas brancas e pretas, o bico vermelho e as patas vermelhas. As cegonhas são muito comuns em Portugal, temos cerca de 12.000 casais, e muitos casais constroem os ninhos em vilas e cidades. Por exemplo, nas torres das igrejas, são frequentes os ninhos em campanários, como por exemplo este, que está na igreja de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, ou estes 2 em chaminés, em antigas chaminés de fábricas, neste caso na cidade de Lagos, no Algarve. Portanto, temos aqui um ninho de cegonhas no topo da chaminé, outro lá ao fundo, mas há ninhos em chaminés em muitos outros sítios. Sei que há ninhos, por exemplo, em Chaves ou em Castelo Branco, também assim no alto de chaminés. Há muitas localidades no país que têm ninhos de cegonhas na zona urbana. E reparem, nós estamos aqui no meio da cidade, neste caso é em Lagos, mas para além dos edifícios nós temos aqui um terreno que é uma espécie de um baldio, um terreno inculto, temos aqui várias ruínas e estes terrenos vão-nos atrair uma data de outros bichos, pitacilgos, funhas dos juncos, estorninhos, às vezes até garças, pode atrair uma data de aves. Portanto, dentro das cidades, este tipo de parcelas não cultivadas muitas vezes acabam por atrair uma data de aves e daí eu estar a dizer que podemos procurar à porta de casa. Portanto, quem morar aqui nesta zona anda 100 ou 200 metros e já está aqui num terreno, não sendo exatamente rural, mas já tem bastante vegetação. A vegetação é sempre algo que faz atrair as aves, qualquer tipo de vegetação. Portanto, cegonhas no meio da cidade também e outro tipo de aves consoante a ocupação do solo. Portanto, as cegonhas brancas, então, como um exemplo de uma grande espécie que também nidifica nas cidades. Agora, umas imagens de Lisboa. Lisboa, eu morei durante muitos anos em Lisboa e quando comecei a ver aves, eu na altura nem tinha transporte próprio e então deslocava-me um bocado pela cidade à procura de aves que pudesse encontrar. Uma das zonas mais conhecidas de Lisboa é aqui esta zona do Cais de Sodré. O Cais de Sodré, que fica um bocado a oeste do Terreiro do Paço, como podem ver é aqui uma zona densamente edificada, aqui ao fundo vemos a colina do Castelo, tem aqui um pequeno jardim, aqui à esquerda fica a estação dos comboios e aqui o Rio Tejo. E aqui ao lado temos o Terreiro do Paço, também chamado Praça do Comércio, aqui com o Cais das Colunas, o Cais de Sodré fica aqui ao fundo, lá ao fundo o ponto 25 de Abril, e o resto uma mancha de edificado. Nós olhamos para aqui, dizemos, mas isto aqui é só prédios, o que é que a pessoa vê aqui? Bom, vê-se imensa coisa, imensa coisa. Isto agora, por exemplo, para quem mora em Lisboa. Nós desde logo temos aqui a margem do Rio Tejo, e sendo um grande rio, é um meio aquático que pode atrair aves aquáticas. Temos a margem do Tejo, temos jardins, pequenos jardins, eu já vou falar mais à frente das aves de jardim,
mas temos aquele jardinzito no Cais de Sodré, temos aqui para trás o Campo das Cebolas, depois temos outros jardins mais para outras zonas à volta. Ora, o que é que podemos ver aqui? Gaivotas, desde logo, são muito frequentes aqui ao longo do rio, limícolas, aves limícolas como rolas do mar, maçaricos, etc., pilritos, e estorninhos malhados. Por exemplo, aqui um exemplo de uma rola do mar, em Lisboa, de uma gaivota de cabeça preta, que aparecem ali muito a passear pelo rio, na zona do Cais de Sodré, ao pé dos sítios onde partem os barcos, por exemplo. Isto são apenas 2 exemplos, aparecem garças, aparecem corvos marinhos, aparecem outras coisas. E aqui, bandos de estorninhos malhados. Há uns anos havia um dormitório com cerca de uns 5.000 no Cais de Sodré. E eu uma vez estive lá ao fim da tarde a fotografar os bandos de estorninhos malhados, que é o estorninho que visita no inverno, a entrar aqui, vejam bem, todos estes pontos são todos estorninhos, a entrar aqui nas árvores que estavam lá no largo daqui do Cais de Sodré. Estão aqui os estorninhos malhados, portanto estes que são todos sarapintados nas árvores. Isto é muito ao fim da tarde, que eles só chegam ao fim da tarde. Peço desculpa, ainda não é isto que eu queria passar. Portanto, isto é ali na praça que se chama, salvo erro, Praça Duque da Terceira. Entretanto, eles fizeram umas obras, aquilo entrou em obras, eu acho que os estorninhos deixaram de frequentar esta zona. Penso que agora há um dormitório no Jardim do Torel, que fica perto dos Campos dos Mártires da Pátria. Há dormitórios espalhados pela cidade, também havia no Campo das Cebolas. Portanto, são bichos que se vão alimentar ao estuário do Tejo e a outras zonas agrícolas, mas que depois vêm dormir à cidade. E há outras cidades no país, como Viana do Castelo ou Porto, penso que na Figueira da Foz também havia, e noutros casos em que têm dormitórios de estorninhos malhados dentro da cidade. Portanto, é outro exemplo de espécies que vão dormir nas cidades. Depois, aqui ainda um outro exemplo de Lisboa. Isto é na zona da Matinha, que fica, para quem não conhece a cidade, fica a meio caminho entre o Cais de Sodré e o Parque das Nações. Vemos lá ao fundo a Ponte Vasco da Gama. Na zona da Matinha tem ali uma estrutura metálica que serve muitas vezes de ponto de repouso a corvos marinhos de faces brancas. Já cheguei a contar lá mais de 100. E isto, mais uma vez, olhando a partir do cais, portanto, isto aqui nem é preciso sair da cidade para vê-se grande quantidade de corvos marinhos aqui pousados. E também aparecem aqui garças reais, já vi aqui flamingos e outras aves aquáticas. O corvo marinho é assim uma ave grande, preta, com o bico amarelo, a cauda razoavelmente longa, portanto o bico e as faces claras, pode ser visto pousado aqui, mas atenção, eu estou a dar este exemplo de Lisboa. Os corvos marinhos de faces brancas aparecem em quase todas as cidades que tenham rio, especialmente no litoral. Portanto, são frequentes em Lisboa, no Porto, na Figueira da Foz, em Aveiro, em Faro, em Portimão e por aí fora. Portanto, são frequentes, eles gostam de zonas com rio, alimentam-se de peixes e, portanto, são frequentes ou seja, quando estamos numa cidade que tenha um rio, vale a pena irmos olhar para o rio porque aparecem lá sempre aves aquáticas, como, por exemplo, corvos marinhos, mas há mais coisas. Por exemplo, esta foto foi tirada em Coimbra, num sítio não muito longe do centro, chamado Parque Verde. Tem ali uma zona, uma ilhazinha ao pé do rio, e temos aqui várias espécies. Temos aqui guinchos, que são estas gaivotas pequenas, temos gaivotas de asa escura, que são estas aqui maiores, e depois temos aqui uma ave que é introduzida, que é o ganso do Egito, está aqui um bocado escondido, e temos aqui este pato, que é um pato doméstico, que é o pato mudo. Mas, portanto, aqui, uma cidade que tem rio, se tem rio vai ter aves aquáticas, portanto vale sempre a pena olharmos para o rio, e em diferentes épocas do ano, porque as aves vão se deslocando, vamos sempre encontrar muitas coisas ao pé do rio. Ir sempre procurar o meio aquático, e muitas cidades, não todas, mas muitas cidades têm rios ou ribeiros, e dependendo da dimensão pode atrair um grande número de aves aquáticas. Ainda um outro exemplo, neste caso no Porto, naquela zona que vimos na primeira foto do Porto, que é na zona da Ribeira, aparecem durante a maré baixa, aparecem limícolas, como por exemplo aqui o fuzelo, mas também aparecem pilritos e pernas vermelhas e rolas do mar e por aí fora. Portanto, limícolas podem aparecer em frente às cidades, nomeadamente, atenção que quando estamos em zonas de estuário, estas zonas cobrem e descobrem com a maré, e estas zonas tendem a ser melhores durante a maré baixa, que é quando aqui os lodos estão expostos e os bichos se vão alimentar. Mas esta foto foi tirada exatamente no Porto, em frente àquilo que se chama o Observatório do Fapas, ali na zona da Ribeira. Agora, deixamos, dentro das aves urbanas, há um subconjunto que vale a pena explorar, que são as aves de jardim, e aqui o termo jardim refere-se aos parques e aos jardins públicos. Quase todas as cidades têm parques ou jardins, umas maiores, outros mais pequenos.
Às vezes os jardins têm lagos e, portanto, os parques e jardins dentro das cidades são dos sítios mais interessantes para nós vermos aves. Desde logo, um dos ícones de qualquer jardim público é o melro. O melro é uma ave preta, preta no caso do macho, castanho no caso da fêmea, com o bico amarelo. O macho é preto, a fêmea é castanha acinzentada. Esta ave é uma fêmea. O macho é de um preto mais escuro, a fêmea é mais cinzenta acastanhada e tem estas riscas na garganta. E o bico é um bocadinho mais acastanhado. O macho tem o bico de uma cor mais viva. Mas tanto o macho como a fêmea são assim parecidos, escuros, portanto a tal plumagem unicolor, com o bico amarelo. O melro é uma ave de jardim, está presente em praticamente todos os jardins do país. É um bicho assim, preto com a cauda comprida e frequenta relevados, arvoredos. E há aqui um aspecto muito interessante. Qual é a vantagem de nós irmos ver aves nos jardins das cidades? É que as aves das cidades e nos jardins são muito mais confiantes do que quando vamos para o campo, para as zonas rurais. As aves no campo são muito mais desconfiadas, também porque historicamente foram mais perseguidas. Nas cidades as aves são muito confiantes e, portanto, nós nas cidades conseguimos ver espécies a poucos metros. Num jardim público nós conseguimos aproximar-nos de um melro a menos de 10 ou 5 metros, enquanto que no campo um melro vê-nos a 100 metros e foge. Portanto, essa é uma das grandes vantagens de explorar as zonas verdes urbanas. É que as aves, e não é só os melros, as aves em geral são muitíssimo mais confiantes nessas áreas. Outro exemplo de uma espécie, neste caso uma espécie arborícola, é o chapim real. É uma ave que gosta de árvores de todos os tipos. É uma ave que tem a cabeça preta com a face branca, tem a parte inferior amarela com uma risca preta, a risca essa que é mais larga no caso do macho. Esta é uma fêmea, tem a risca menos grossa, e depois as partes superiores esverdeadas com as asas azuis. Portanto, é assim uma ave bastante colorida e que é muito comum também em zonas arborizadas, normalmente em parques e jardins. Portanto, é uma ave que é relativamente fácil de encontrar em qualquer parque ou jardim urbano. Preto e amarelo, como eu disse, com as faces brancas que saltam bastante à vista. Outra ave típica dos parques e jardins é a carriça, que é uma ave muito pequena, muito pequenas dimensões, é das aves mais pequenas da nossa fauna, que é toda castanha e que tem como característica ter a cauda quase sempre levantada. É uma ave que se esconde muito no meio da vegetação densa, às vezes mostra-se, mas elas escondem-se muito, mas faz-se notar pelo seu canto, que é um canto bastante sonoro. A carriça é uma ave ela não é muito exigente em termos de habitat, desde que tenha um bocadinho de vegetação densa, ela vai-se lá enfiar e, portanto, é muito comum em parques e jardins, desde que tenha arbustos densos. Se não tiver arbustos, elas não gostam tanto, elas gostam muito de zonas de arbustos densos. Depois, muitos parques e jardins têm lagos de dimensão variável, e os lagos invariavelmente atraem aves aquáticas. E uma das mais comuns é o pato real. O pato real, que é o mais comum e o mais conhecido dos nossos patos, que tem a cabeça verde e o bico amarelo, no caso do macho, com este colar, e depois o peito assim deste castanho. A fêmea é mais acastanhada, com o bico amarelo. O pato real é comum em todo o país. Também aparece em parques e jardins urbanos. No entanto, também é uma espécie que frequentemente é domesticada. E às vezes, quando nós vemos patos reais nos jardins, nós não sabemos muito bem se são bichos domésticos ou se são bichos selvagens que foram lá misturar-se. Nem sempre é fácil distinguir, mas os bichos domésticos normalmente têm as cores alteradas. Aparecem alguns com manchas brancas no peito e com os tons um bocado diferentes. Mas há patos reais às vezes meio domésticos. No entanto, aparecem patos reais selvagens em jardins públicos. Em qualquer jardim público que tenha um lago, pode ter condições para ter patos reais. E mais uma vez, nós aqui conseguimos ver os patos muito mais perto do que se estivermos em barragens ou em lagoas, que eles são muito mais ariscos. Uns exemplos de jardins públicos onde se podem fazer excelentes observações. No caso de Lisboa, temos o Jardim da Fundação Gulbenkian, que fica ali perto da Praça de Espanha. É um jardim simpático, onde não há trânsito automóvel, que aliás é a vantagem de muitos destes parques e jardins, é que podemos andar sem estarmos expostos ao ruído dos carros. O Jardim da Fundação Gulbenkian tem imenso arvoredo e imensos arbustos, portanto tem vegetação bastante densa, e depois tem este lago, um lago aí com uns 100 metros, portanto já com uma dimensão razoável, e o facto de ter este lago atrai bastantes aves
aquáticas. E o arvoredo atrai bastantes aves terrestres. Até um sítio onde se pode fazer observações interessantes, mais uma vez a pequena distância. Portanto, fica na zona da Praça de Espanha, Avenida de Berna, tem árvores de grande porte, tem este lago, que tem aqui esta vegetação emergente também, que são tipo caniços. E então o que é que vemos aqui? Vemos anatídeos, que são patos, vemos galinha d'água, e a galinha d'água, embora seja uma espécie muito comum no país, aqui consegue-se ver a quase 5 metros. Eu não conheço nenhum outro sítio onde seja normal ver galinhas d'água assim, à descarada, passa a expressão, a passear quase ao pé de nós, como se fossem domésticas, mas não são, elas estão habituadas às pessoas. Aparece o guarda-rios, pode aparecer a garça noturna, podem aparecer outras aves aquáticas e terrestres. Psitacídeos também, que são os periquitos, neste caso são aves introduzidas. Uns exemplos de fotografias que eu encontrei no eBird, tiradas no Jardim da Gulbenkian. Portanto, isto são fotografias tiradas no local. O ganso do Egito, que é uma ave introduzida, que neste momento já está a espalhar pelo país, que aparece em muitos parques e jardins urbanos. A alvéola cinzenta, que é um pequeno passariforme que gosta de zonas com água e, portanto, é frequente em parques e jardins urbanos, também aparece ao pé de ribeiras. A alvéola cinzenta, que se caracteriza por uma cauda longa e por estas partes inferiores amarelas. E cá está a galinha d'água, que aqui no Jardim da Gulbenkian anda simplesmente a passear pelos relevados. É claro que se elas se assustarem vão se esconder na água e vão se lá enfiar nos caniços, mas quando vêm alimentar-se saem da água e andam ali a passear quase no meio das pessoas, aqui no meio da relva, como podem ver. É realmente curioso. Outro exemplo é o Jardim da Estrela, que fica perto da Basílica com o mesmo nome. O Jardim da Estrela é mais um parque onde se pode andar a passear a pé. Tem um pequeno lago, um lago mais pequeno que o da Gulbenkian, onde tem alguns patos que eu creio serem domésticos. Tem também bastante arvoredo. É também um jardim público. Este fecha à noite, mas pode-se andar a passear. Tem muito arvoredo, tem um pequeno lago. Então, o que é que vemos aqui? Podemos ver passariformes variados, psitacídeos, mais uma vez, que são os periquitos e afins, garças, também aqui aparecem, e patos domésticos. Exemplos de fotografias tiradas de aves no Jardim da Estrela. Temos aqui o periquitão de cabeça azul, que é uma espécie exótica que também já está em vias de se estabelecer em Lisboa, são frequentes no Jardim da Estrela. Duas espécies de garças fotografadas no lago, que se vão aqui alimentar dos peixinhos no lago, a garça real, atenção que isto são espécies selvagens, e a garça noturna, ou goraz, que também aparece com frequência em diversos jardins públicos de Lisboa onde haja lagos. E depois aqui um exemplo de um dos muitos passariformes que aparecem no jardim, neste caso é uma estrelinha de cabeça listada, que é um minúsculo passariforme que frequenta as árvores deste e de outros jardins públicos na cidade. Portanto, aqui uma pequena amostra da diversidade de espécies que podemos encontrar então neste jardim público. Ou ainda um terceiro exemplo, que é um parque que talvez não seja dos mais conhecidos, mas também é muito interessante e muito tranquilo, que é a Tapada das Necessidades, que fica perto do Palácio das Necessidades, que é onde está o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Fica, para quem não sabe, aquilo fica mais ou menos entre a zona da Avenida Infante Santo e a zona da Alcântara, um pouco acima da ponte 25 de Abril, que se vê aqui, um bocadinho acima da Alcântara. É uma zona também muito agradável, com imensa vegetação, onde podemos também passear a pé, e que também tem muitas aves. Portanto, a Tapada das Necessidades, como eu disse, perto do Ministério dos Negócios Estrangeiros. É uma zona bastante tranquila, muito arvoredo. O que é que temos aqui? Passariformes, psitacídeos, mais uma vez, aliás, os psitacídeos já estão praticamente por todos os jardins da cidade. A rola brava, que curiosamente nidifica em Lisboa, nidifica aqui, em Monsanto, na Tapada da Ajuda, e gaivotas que também já estão a nidificar na cidade. Uns exemplos de umas fotos tiradas na Tapada das Necessidades, a alvéola branca, que é uma ave também frequente no país e que é normal em jardins. A rola brava, aqui um exemplar pousado numa árvore, e aqui uma gaivota, neste caso uma gaivota argêntea, ou de patas amarelas, em cima do seu ninho, construído num telhado na Tapada das Necessidades. Portanto, vejam bem a quantidade de espécies que nós já podemos aqui ver, tudo fotografado em Lisboa. Isto é apenas uma pequena amostra. Portanto, numa cidade como Lisboa, há de facto uma enorme diversidade de espécies. Agora passamos para o Porto, e no caso do Porto eu não podia deixar de falar daquele que é o maior parque urbano, que é o Parque da Cidade do Porto. É uma zona
bastante extensa, uma zona verde que fica na parte ocidental da cidade, entre a Boa Vista e a zona da Foz, tem muitas manchas de arvoredo e tem nada menos do que 4 lagos. 4 lagos, tem muitas zonas com relevados, tem imensos arbustos e árvores de dimensão variável. Bom, o Parque da Cidade tem um longo historial de aves terrestres e sobretudo aquáticas, portanto é um sítio extremamente interessante para ver aves para quem reside na zona do Porto. Entre as muitas coisas já aqui apareceram aves aquáticas, como não podia deixar de ser, pois tem 4 lagos, aves florestais, que frequentam todo este arvoredo, psitacídeos, que também já estão à solta no Porto, gaivotas, que vêm do rio e do mar, aves de rapina, que também aqui aparecem, e uma longa lista de passeriformes. Arranjei aqui alguns exemplos de aves fotografadas no Parque da Cidade do Porto. Um deles é o pombo turcaz, que é maior que o pombo doméstico, e que se caracteriza não só pelo seu maior tamanho, mas por esta mancha branca no pescoço. Atenção que também há pombos turcazes nos jardins de Lisboa, não mostrei aqui, mas os pombos turcazes tornaram-se urbanos e atualmente aparecem em vários parques urbanos de diversas cidades do país. O mergulhão pequeno, que é frequente nestes lagos do Parque da Cidade, também aparecem patos e outras aves aquáticas, e o guarda-rios, que é esta ave azul e cor de laranja, que frequenta o meio aquático e mergulha para apanhar os peixes. Também aparece em Lisboa, como eu referi há pouco, e aparece aqui no Parque da Cidade do Porto. Isto são apenas alguns exemplos, há muitos outros parques e jardins, quer em Lisboa, quer no Porto, quer noutras cidades, e portanto, por serem zonas verdes, com ou sem água, são sempre sítios onde nós podemos encontrar uma boa diversidade de espécies. Portanto, qualquer que seja a vossa cidade, para encontrar uma boa diversidade de espécies, os meus conselhos são: vão aos parques e jardins, aqueles que haja, de preferência aos maiores, e se possível se tiverem lagos. Se não houverem com lagos, procurem ao longo dos rios, ou ao longo das ribeiras, se as houver, ou qualquer outra zona com meio aquático. E depois também em zonas com edificado, com edifícios grandes, tribunais, igrejas, moradias. Procurar diferentes habitats vai-nos permitir encontrar aves muito interessantes. Era isto que eu tinha para falar hoje. Espero que isto sirva de base para poderem começar a procurar aves à volta dos vossos locais de residência. Na próxima semana depois vamos começar a falar de aves de outros habitats, de zonas fora das zonas urbanas, desde logo as aves de habitats agrícolas.